muito bem-vindos, minhas margaridas. Você está no Pod Wellita, um podcast que a gente vai falar de carreira, mundo corporativo, histórias de vidas, desafios, enfim. Tudo que a gente vive aí na nossa carreira, nos nossos empregos, né? Em tudo que a gente tem aí na vida. Antes de eu apresentar a minha convidada, que é chiquérrima, todos que estão aqui é chiquérrimos, mas, né, sempre tem um chiquérrimo. O último sempre é chiquérrimo. Eu vou pedir para vocês irem lá, se inscrever, apertar o sininho, dar um like ou dislike, como diz o meu querido Alexandre Garcia. E a minha convidada de hoje também é uma escritora, porque, olha, eu tô muito orgulhosa do meu podcast, que tá vindo bastante escritora aqui. Eu vou ter que ler, porque o nome dela é grande, tá? Priscila de Almeida Ramos. Seja muito bem-vinda ao Pod Wellita. Muito obrigada, Márcia, muito obrigada. Tô muito feliz de você ter aceitado o convite. Também tô muito feliz. Eu sempre falo que... Eu já falei, acho que todo mundo que for assistir os episódios, essa é a primeira temporada do Pod Wellita. Então, são pessoas que estão acreditando no projeto. Sim, né? Com certeza. E é uma oportunidade de cada um também divulgar o seu trabalho, o seu sonho, contar um pouquinho da sua carreira, dos desafios, né, que a vida acaba trazendo pra gente, né? Porque uma das coisas que eu acho que é interessante, quando a gente está construindo uma carreira, depois que ela tá pronta, todo mundo olha e fala, nossa, que legal, um super sucesso, né? Mas o que aconteceu durante essa carreira, né? Pra gente chegar onde a gente chegou. Eu sempre... eu tava conversando com uma amiga minha e a gente tava, né, falando de tempos de empresa. E aquelas coisas na minha época, né, gente? Ai, a gente vai ficando velha, né? Ah, eu também falo na minha época. É assim mesmo. Que porque tristeza. Muita coisa aconteceu na nossa época, digamos Exato, assim, né? Mas eu tive sorte de trabalhar que ainda eram os baby boomers. Então, eram pessoas que... Eu era jovenzinha, mais velha, que estavam ali. E eles tinham muito orgulho de ensinar. Eu lembro disso. E aí, depois... veio uma moda, que são modas, né? O mundo corporativo são ondas, né? Eu sempre falo. Fases, são verdade. fases, né? E aí, o que aconteceu? Eu lembro que eu entrei numa empresa muito grande, na época, e eu fui ficando, né? E eu sempre acabei atuando bastante em área de cartão de crédito. Então, Então, o que acontecia? Tinha só uma empresa e depois isso expandiu. E aí, vários colegas acabaram tendo outras propostas e foram embora. Beleza. E eu continuei na empresa que eu estava porque eu gostava do que eu fazia e eu não via sentido mudar naquele momento. E aí, uma colega minha falou assim, nossa, mas você ficou muito tempo numa empresa, né? E eu lembro que foi uma época que era moda você... Eu lembro que não tinha LinkedIn naquela época. Não tinha LinkedIn, Nossa, gente! Ai, meu Deus. Fala, é velha, né, mano? Nossa, eu também penso da mesma maneira. Cara, que louco, né? E hoje LinkedIn é uma coisa assim super, tá todo mundo usando. Né? Então, e aí eu lembro que a modinha, até os artigos da RH, Exame RH, Você S.A., né, aquelas revistas e tal, eles falavam assim... Você tem que ficar no máximo de 2, acho que é no máximo 4 anos de uma empresa. É verdade. E eu não me via naquele contexto, né? E aí eu lembro que eu sempre falava assim, o pessoal falava, mas você tem que mudar, né, tal. E assim, talvez hoje lógico, é um pensamento totalmente diferente, né? Porque a galerinha jovem, eles não querem ficar muito tempo numa empresa, não supriu. É um troca-troca. Não Direto, é um troca-troca, né? É isso aí. E aí eu lembro que eu virei pra ela e falei assim, olha, eu quis construir e ainda quero construir, que agora são momentos que a gente vai passando na carreira, mas eu sempre tive uma coisa na minha cabeça, construir a minha carreira com alicerce, não com palafita. Sim. Entendeu? Porque para quando eu chegar numa empresa, oferecer alguma coisa que eu faço, um treinamento, uma mentoria, alguma coisa que eu quero entregar o melhor, mas eu quero entregar com consistência. Com certeza. Né? Então, o que realmente a gente constrói na nossa carreira, né? Então, o Pod Wellita, quando ele foi feito, ele veio exatamente com essa expectativa da gente poder, eu especialmente, ouvir a história das pessoas, lá a origem dela, né? Da onde você nossas veio, carreiras, né? Porque às vezes você vem de uma origem muito simples e às vezes você é um VP.
Aí você fala, nossa, que ótimo, ele é um VP, veio de família rica. Não necessariamente. Então, tem um trajeto, né? Tem um trajeto pra gente estar onde a gente Exatamente. está hoje, né? E é Com por isso que certeza. você está aqui. Ah, muito legal. É o primeiro podcast que eu Ai, que participo, né? Obrigada, Queria muito agradecer honrada. novamente. Obrigada, Nossa, eu falei, imagina. Márcia, tô meio nervosa, né? Vamos ver como é que vai ser essa primeira experiência, mas Sim. é uma modalidade que está muito em alta hoje em dia, Sim, né? As sim. pessoas estão usando esse tipo de recurso bastante. E É. eu acho super legal. E de todos os temas possíveis, o podcast está aí disponível em todas as redes sociais, né? De vários temas. E eu acho que também é uma forma de você dar uma oportunidade das pessoas te conhecer, conhecer seu trabalho. É verdade. Isso que eu acho que é gostoso, né? Não, muito gostoso. Então, eu queria agradecer aí Imagina, tamo esse aí. convite, né? Essa indicação da minha amiga... Da Grazi, gente. Da Grazi, né? A Grazi Ferreira. A gente tem uma amizade de muitos anos já, mesmo? né? Que De muitos legal. anos. Eu comecei escrevendo, depois ela começou escrevendo. Aí ela me incentivou muito a continuar, a publicar. Isso eu nunca esqueço. Tanto que no primeiro livro eu tenho uma dedicatória para ela, né? Ai, sério. Isso que é muito legal nesse primeiro livro que eu vou contar também, né? Uhum. E assim, um beijo aí enorme, um abraço pra Grazi e pra filha dela, adoro as duas. Nossa, foi muito legal o episódio dela, assim, a gente ficou... Sim, eu assisti, viajei. muito legal. Eu viajei. E ela trabalha com o mundo infantil, né? Eu já explorei vários tipos Ai, que ótimo, vamos falar. de categorias, digamos assim, né, do Ah. mundo literário, e aí eu vou mostrar também aqui pra vocês, no caso, Tá bom. e é muito legal. E aí me fala uma coisa, quem que é a Priscila? Então, a Da Priscila, onde veio o ser Priscila humano? de Almeida Ramos. Quem é esse espermatozoide? Eu nasci aqui mesmo em São Paulo, né? Tá. Sou filha de Maria do Carmo e Antônio Carenzio. Olha. Sempre morei aqui nessa cidade, nunca morei fora, nada. Uhum. E a Priscila tem 3 irmãos, comigo são 4. Tá. São outras duas meninas, no caso, e um menino, né? Todos já adultos, já com Tá. suas profissões totalmente estabelecidos, né? Uhum. E aí a Priscila cresceu, Tá. sempre gostando muito de escrever. Uhum. E aí optou pela carreira de jornalista. Tá. Porque eu falei assim, não por essa coisa da exposição de jornalista, né? Que eu De ser sempre fui repórter, mais âncora, tímida. né? Âncora de Até tive esse televisão. meu momento de Teve. ser âncora, mas foi uma coisa rápida. Passou. Mas passou, né? Porque eu sempre fui essa coisa mais tímida, né? Mais de escrever mesmo, Tá. mais de me fazer revelar por meio da escrita. Tava na redação, né? Na redação. Tá. E aí eu escolhi o jornalismo e eu falei, tem que ser isso porque o jornalismo mexe com as palavras, com as letras, Que com a lindo. criatividade. Então eu vou lá atrás. Aí eu fiz jornalismo, fiz a Tá. faculdade lá em São Bernardo. Tá bom. Trabalhei São por Bernardo, São Bernardo. tem que ser- Trabalhei por alguns anos como jornalista, em Uhum. revista, até canal de televisão. Que legal. Fiz, né? Uhum. Trabalhei em revista impressa, jornal impresso, em tudo quanto é tipo de veículo, eu tive essa pequena experiência. Tá. Porque depois eu fiz uma transição de carreira, fui para o mundo da educação corporativa. Me surgiu uma oportunidade por meio da minha cunhada, que ela falou assim, tem uma oportunidade para jornalista para você trabalhar com roteiros, escrever roteiros. E eu sempre gostei muito de roteiros de novela, Sério? de Que cinema. legal. Meu sonho sempre quis, até hoje eu acho, escrever uma novela, eu acho muito legal isso, Tá aí, né? gente, ó. É, Uhum. roteiro de Tá aberto. novela, né? Ah. Acho muito legal isso. Então, eu falei, vou entrar. E ela falou, para ser roteiro de cursos e de treinamentos, enfim, de várias outras tipos de possibilidade de comunicação, né? Do cliente, do aluno, Sim. aquela questão da educação. E falei, vamos, e tô nessa até hoje. Uhum. Trabalhando com a educação corporativa. Agora, eu só vou voltar um pouquinho. Quando você se formou, algumas perguntas, né, da tua Sim. carreira. Uhum. Você teve alguma dúvida? Porque a forma como você falou é tipo assim, ó, eu vou fazer jornalismo e ponto. Você nunca teve dúvida do que você... Tive, com certeza, porque a minha família, ela vem os meus irmãos, por exemplo, fizeram carreiras mais tradicionais. Ah, tá bom. Uma fez direito Uhum. e o outro fez medicina, a minha outra irmã que fez publicidade, mas Tá. a gente estava mirando mais nessas experiências dos meus irmãos mais velhos. Tá bom. E aí, inicialmente, eu falei, não, vou fazer direito também. Ou, tipo, vou ao extremo, mudo total, vou fazer uma medicina. Aí eu Sim. tive uma experiência que eu fui num lugar de medicina mesmo. Lá eu falei, vem. não é pra mim isso. Havia um corpo, né? Literalmente, Foi. no IML fui, Nossa. nossa, aí eu até
meio que passei mal lá. Eu falei, meu, o que tá acontecendo? Não dá pra ficar desse jeito. Aí desisti. Uhum. Aí eu falei, eu vou fazer direito. Mas não era aquilo que eu queria. Porque eu Tá. queria alguma coisa que me voltasse pra essa questão da escrita, da criatividade e de trabalhar também com a comunicação nesse sentido de televisão. Sempre gostei muito, até nos bastidores, né? De notícias, de conversar com as pessoas, conhecer bastante gente. Então eu Aham. falei, acho que o jornalismo é minha cara. Então foi uma decisão muito difícil. Sério, que interessante, Foi né? difícil, meus pais me alertaram, tudo, mas depois eles falaram: se é isso que você quer, vai. Aí eu fui Hum. com a cara e coragem, porque sei que é um mercado bem difícil É. também. Cada vez mais também, né? Muito difícil, porque também até você conseguir uma vaga boa, numa empresa boa, ganhar bem, ou fazer aquilo que você gosta, da maneira que você gosta, e eu não tendo nenhum conhecido na área, É, é muito difícil, né? Mas eu falei, vou atrás, e você com aquela juventude, você fala com certeza exato, que o né? mundo é meu, A né? juventude é maravilhosa, É, eu vou né? abraçar o mundo, eu vou conquistar, a É. juventude te dá essa inspiração. Que bom, né? Sim, aí eu fiz jornalismo e me formei e fui levando. Uhum. E aí você foi para redações, né? Que nem você falou que você foi para Fui redações, para né? redações, já trabalhei com jornal impresso, notícias Nossa, sérias, já jornal. fui jornalista de fofoca, Isso! de E era isso que eu queria. Qual celebridades. que é a diferença, assim, metodológica? É um método, né? É um método, porque o jornalismo sério, você tem que. É uma outra postura, mas no fundo você acaba tendo que fazer aquela cobertura da matéria da mesma maneira, fazer o lead da mesma maneira. Lead é aquele primeiro parágrafo da toda a reportagem, que é onde, como, porquê, para chamar a atenção do telespectador, no caso, do leitor, né? Tá. Então, na verdade, a mesma coisa, mas o de celebridades é muito legal, porque você conhece muitas pessoas do meio artístico, dessa coisa de cobrir novelas, que eu fazia cobertura de novelas, achei Sério? muito legal, Aham. muito legal. Então, essa parte artística, que sempre acho que é a herança da minha mãe, Ah, é? né, que Conta ela... da tua mãe. minha mãe sempre gostou Quero muito... saber tudo. Não, ela sempre gostou muito dessa coisa de escrever discursos, sabe? Ela fazia os discursos de todos os eventos importantes da família, sempre... Olha que legal. Então essa veia artística, eu acho que veio muito dela. Tanto que os meus irmãos, eles meio que todos herdaram isso dela, né? Tá. Porque, por exemplo, meu irmão, mesmo sendo médico, Hum. ele adora fazer coisas relacionadas a vídeo, coisas de cinema voltados para a área dele, mas ele sempre faz alguma coisa nesse sentido. E minha irmã é escritora. Nossa, Minha irmã que Poliana lindo. também. Esse é meu irmão Rodrigo, ela minha irmã é escritora. Ela chama Poliana? Poliana. Olha só que nome lindo. Ela Eu já amo publicou. nome Em de lindo nome, É né? lindo, lindo. Ela já publicou livro também. Já, então eu e ela, a gente sempre esteve mais à frente dessa coisa de escrever, né? Tá. Mas o meu irmão também, Rodrigo, sempre gostou dessa coisa mais artística, herança da minha mãe, e tem minha irmã mais velha. Essa não já é mais séria na área do direito, né? Ah, vixe Maria, Aí né? ela Das já... leis. É das leis. Isso, das leis. Né? E hoje ela atua como juíza, né? Então ela... Nossa! Desculpa aí, desculpa aí. E você vê que são personalidades diferentes. Mas isso que é legal. A gente conversando lá em casa, todo mundo é meio parecido, mas, na verdade, todo mundo tem o seu gosto diferente. Quem mais se assemelha comigo é a minha irmã mais nova, que é a Poliana, né? Tá. Então, foi herança da minha mãe, essa questão da coisa legal. artística. Por isso, agora voltando, né? Aham. Que eu gostei de fazer o jornalismo e gostei muito dessa parte de cobrir novelas, de escrever sobre as celebridades. Não se apegando à questão da futilidade, às vezes, que uma sim, fofoca pode aham, ter, mas a aham. questão mais de... Eu tentei mais pelo lado artístico, de conhecer as pessoas, como é que faz Que um é roteiro. legal. O ser humano, Os talvez. eventos, eu fui em muitos eventos. Ah, Porque é bom, né? o mundo artístico não tem evento só de fim de semana, assim, nada. É de segunda a mais segunda. durante a semana, inclusive, Durante né? a semana. É bem mais durante a semana. Isso que foi muito legal, né? Explorar essa parte. Mas aí depois passou um tempo, depois de conhecer muitos artistas, de fazer até coisas polêmicas, eu já cheguei a escrever, né? Alguns embates com algumas personalidades. Mas... Sério? Que legal! Aí depois eu falei, agora vamos mudar de área, mas por questões também por essa instabilidade que é o mundo do Isso que eu ia te jornalista. perguntar, por que você mudou? Porque é muito instável. Quanto mais velha a gente vai ficando, a gente quer ganhar mais, porque a gente tem mais responsabilidades a cumprir, Sim, né? E a gente precisa também se firmar profissionalmente
em cargos legais para você poder também evoluir profissionalmente, Sim, né? sim. De repente ser uma editora, alguma coisa É assim, né? verdade, né? Uhum. E aí eu vi que esse meio é muito fechado e é difícil você se manter e tem muito desse troca-troca. Você sai quando você é jovem, principalmente, né? Você sai, você vai para outro É, lugar e aí você começa outra experiência, mas eu vi que perto dos 30 já estava começando a precisar as coisas ficarem mais sérias. a brincadeira tá A acabando, né? brincadeira tá acabando. E aí, como eu não estava diante de uma oportunidade de uma TV, alguma coisa mais estável, Sim, no sim. caso, Natural, né? e aí me surgiu essa outra possibilidade, eu conheci esse outro lado, Uhum. que é você atuar com as palavras, escrever, mas de uma outra maneira, Uhum. com roteiros. Roteiros de treinamento, roteiros de temas corporativos, ou até mesmo roteiros de universidade, que eu já trabalhei também um pouco em universidade. Então, Tá. você explora essa outra parte da escrita, Uhum. né? Então, tive jornalismo e fui meio que vendo onde a maré ia me levar e fui para essa outra área e fui ficando. E fiquei até hoje. E tô até hoje, mais de 10 anos de Mais de experiência. 10 anos, caramba. Hoje eu atuo numa empresa bem bacana, uma empresa Uhum. bem legal, as pessoas muito abertas a eu passar, a eu transmitir todas as minhas vontades de escrever, de criar, eles É, dão isso é essa muito abertura, importante, né? muito legal, né? Então eu me sinto bem realizada nesse aspecto da educação, que é o famoso designer educacional. Esse é Ai, o nome da você, profissão. então, ainda bem, é isso que eu ia te perguntar. Uhum, Porque assim, eu sou professora conteudista, uhum, então eu já fiz também trabalho para várias instituições, sim. né? Então você é aquele abençoado que fica controlando aquele cronograma e aí a gente É, faz e aí você devolve, aí você é abençoado de novo. bem isso. As validações. Nossa, gente, As que validações. desespero. Eu São até, várias validações até chegar no produto final, é gente, verdade. É engraçado do jeito que você tá falando, porque é uma coisa que nossa. é aquela coisa, né? É o estresse, a adrenalina misturado com Com realização, com tudo. Com tudo, porque assim, É. é muito lindo, gente, falar, eu sou professora conteudista. E o Gente, dia a dia, vocês né? não estão entendendo como que É. é o negócio. Você tem um cronograma É. de 3 meses, com Uhum. vários capítulos e produtos a serem entregues. Aí você vai Exatamente. lá e faz bem linda. Ah, você Uhum. fala, tá ok. Aí você Uhum. vai pro segundo capítulo, pro Uhum. terceiro. Aí daqui a pouco volta o primeiro capítulo. Volta. Gente do E céu, são várias validações, às vezes muda tudo. que desespero. É isso que acontece. Teve um último que eu fiz agora, nem lembro direito, foi tão traumático que eu falei assim, desisto, porque era um Tem uns capítulo e eu tava morrendo. que deixa a gente cabelo em pé, exatamente. Que eu falo, meu Deus. E aí parece que quando. Aí eu falo, alunos, por favor, valorizem o material pronto que vocês pegam dentro de uma instituição, por favor. Porque assim, tem uma equipe gigantesca por trás desse processo para poder Equipe gerar uma gigantesca. apostila. A gente não imagina, que nem no e-learning, na Ah, educação à distância, né? A gente tem o design nossa, educacional, que é no meu caso, muito. a gente tem o cronograma que é feito pelo gerente de projeto, aí tem todo o trabalho do DE, que a gente fala, né? No caso, que Sim, faz aquele roteiro, isso. fotos, texto, linha de raciocínio, como tudo vai funcionar. E as validações, né? E por trás disso tem o ilustrador, o diretor de arte, o motion designer, o Exatamente. revisor, tanto do layout, Malditinho, de revisor texto. malditinho. Nossa, e o revisor às vezes pega coisas que você não vê. Eu juro por Deus. Depois que fica pronto, é lindo eu colocar no meu currículo Lattes. Professora, revisora, não sei o quê. Mas olha, gente, É até trabalhoso. pelo amor de Deus. É que nem a revisão de um livro. Nossa. Nossa, as revisões dos meus livros, quem fez, pelo Hum. menos esses dois, foi a minha irmã. Ela é revisora também. Ai, bom saber. Profissional, Poliana, né? Além Bom de escritora, saber. ela é revisora. Ótimo. Nossa, às vezes eu escrevia coisas e ela pegava coisas que eu nem imaginava. Que Não ela dá pegou, dá desespero? desespero. Porque às vezes são várias revisões, várias leituras. E você fala, Exato. como é que eu não peguei isso antes, né? Eu vi, acho que foi o Joel J. Acho que foi o Joel J. Eu tava assistindo um podcast, ele tava terminando um livro. E aí ele virou e falou assim: eu já. Ele falou, ou foi o Pavinato? Não lembro, ou foi o Pavinato ou foi o Jojota, alguém que tava terminando um livro. E aí ele falou assim, quem tava entrevistando ele, tava perguntando, né? Ele, não,
tá saindo o livro? Ah, não, traz aqui pra gente divulgar. Aí ele falou assim, não, eu tenho 1 mês pra entregar pra revisora, porque senão a editora vai me matar. Bem assim, são prazos. Nossa, a gente Muito. lida lá com prazos. Acho que todos esses anos, como trabalhando com educação, prazos sempre curtos. É difícil você ter um prazo longo e é tudo para Nossa, ontem. É tudo. uma correria. É a É. famosa correria do dia a dia. Sabe o que eu acho que é legal na tua área? Uhum. O teu olhar, né? Assim, enquanto designer, né? Sim. E o meu olhar como professora, no caso conteudista, é porque eu tenho que estar atualizada. Ponto. Tem que. Não Todos tem os- dúvida, assim, tipo, não. E cada vez mais tem informação nova e que a gente precisa absorver. No seu caso, como conteudista, no meu caso, as tecnologias que eu preciso estar. Muito. Nossa, é muito louco. Você sabe que, não vou citar nome, mas teve uma instituição grande, inclusive de São Paulo, que eu fiz, estava até comentando com os meninos, e foi traumático, mas foi sensacional ao mesmo tempo. E uma das coisas que eu não sabia, por isso que eu falo, né? Apesar de ser traumático, mas você aprende, né? Aprende. Porque foi. Eu não tinha essa questão de. Sobre a questão de ler para cego ler. Sim. Não tem? Tem a questão Uhum. de inclusão, Da né? inclusão, sim. Então você tem que descrever o que você está falando. Porque hoje a gente tem que atingir todos os públicos. Exato. Verdade. Gente, como eu sofri, porque na época não era óbvio para mim. Uhum. Aí você vai vendo sua alienação, né? É verdade. Porque isso é alienação, Com total. certeza. E aí eu lembro que teve uma que eu até chorei, sabe? Assim, falando, mas eu não sei fazer isso. Aí, na época, né, a coordenadora que cuidava, ela, não, professora, calma, a gente vai fazer, eu vou ensinar, não sei o quê. Eu falei, você vai ter que me ensinar. E hoje, assim, pra mim é tudo muito óbvio. Quando eu vejo uma página ou até um material que tem aquelas mãozinhas, né, que a gente quer a Sim, é parte de verdade. inclusão e tal, Uhum. aí você fala assim, nossa, olha só como evoluiu. Hoje Como é óbvio. evoluiu. Hoje é uma coisa do dia a dia, mas hoje é tudo muito intuitivo, precisa ser, Exato. né? E precisa ser responsivo, tem que rodar em todos os lugares. E o aluno, assim, e é engraçado, né? Porque, engraçado modo de dizer, tá, gente? Mas, por exemplo, vamos supor, se eu sou uma professora tutora, Uhum. eu vou usar aquele material, mas meu olhar é outro. Sim. Quando eu sou conteudista, é um outro olhar que eu tenho que verdade. estruturar. Uhum. Quando eu sou a professora que estou gravando o vídeo para aquela disciplina, mesmo que eu não tenha feito conteúdo, é outra forma. Quando eu vou fazer uma masterclass ao vivo, referente outra àquele forma. conteúdo, é outra forma. Então, a gente tem que se dividir em várias Personas. mentes, para poder atingir. É que nem no trabalho que eu faço, porque tem o público-alvo. Público-alvo. E aí, esse público-alvo tem uma faixa etária. Sim. Aí, o outro tem outra faixa etária, tem outra escolaridade, tem outro tipo de cargo. Então, a linguagem tem que ser adaptada para cada Exato. tipo de público. Então, eu preciso também. Eu nunca me esqueço, eu fiz um treinamento uma vez, um roteiro, e eu escrevi um pouco de forma mais rebuscada. Não digo rebuscada no sentido do público, né? Porque é a forma que eu sempre escrevi, Tá. enfim, mas para a pessoa que foi validar, uma forma rebuscada para o tipo de público, e o público não ia entender direito. Aí eu fui lá e Tá. refiz. Putz. Refiz todo o material Ai, que para difícil. pra atingir. Imagina refazer todo o material tipo, pra ontem, né? Uhum. Refiz todo o texto, todo o material. E tem muitas vezes, ou você escreve simples demais, você precisa também deixar ele um pouco mais rebuscado, ou de repente um outro termo. Enfim, é aquilo que você falou, a gente precisa dividir as mentes, né? Exato. Isso é até confuso, porque às vezes você faz tantos materiais diferentes, mas a hora de você colocar a sua identidade no seu livro, Exato. e depende da fase de vida que você tá, porque eu escrevi livros de forma bem espaçada, né? Então, às vezes isso você. legal. Eu com uns 20 e poucos anos escrevi de uma maneira, aí conforme os anos foram passando, a gente escreve de outra. Hoje eu acho que eu tô mais madura no sentido de como eu escrevo. Você tem consciência do que você escreve. Consciência, do jeito Tá. que eu gosto de. Mas até você. Como no Você dia a tem que dia, se adequar, né? Tem que Sabe se aquelas adequar. coisas de... Não, eu escrevo, mas meio que eu tenho que me adequar a uma situação. Não, hoje Se não. pôr no lugar do aluno e, no caso do escritor, se pôr no lugar do leitor. Exato. Como que ele vai receber isso? Ele vai entender. Porque às vezes eu escrevo parágrafos que podem... Pra mim tá super claro, mas pro leitor, às vezes ele lê o livro e fala, nossa, tá super difícil. Exato.
ou tá super... Não é didático. Não é didático, muito a palavra é muito técnico. técnico, Muito ou é técnico. vago, é bem É. complicado essa O parte. que eu percebo, assim, como professora, né? Principalmente quando, vamos supor, eu dou aula online, né? É ao vivo, mas é online, né? Não é que tem uma diferença hoje em dia que o pessoal fala assim, gente, educação à distância tem vários vídeos gravados e você não tem um contato ao vivo com o professor. Uma aula que o pessoal fala assim, mas não é presencial. Não, é presencial remoto. Remoto, tipo webinar, que tá tudo exatamente. ao vivo, é como se fosse mesmo. A gente tá só nas nossas... porque às vezes até, né, colegas assim, mas essa aula, não é EAD, EAD estaria tudo gravado, bonitinho, você entra lá, tem um cronograma só para você cumprir, faz a sua prova, o seu trabalho, entregue, ok. Mas aqui não, você tá tendo aula ao vivo, remota, ela não é gravada, se você perder, perdeu, acabou. Então as pessoas têm um pouco de dúvida disso. Tem um pouco também, de dúvida. Né? E tá crescendo cada vez mais essa questão, né? Sim. De remoto, do online. É uma coisa que veio pra ficar, gente. Não tem mais distância, né? Isso que eu acho que é legal. Eu fiz mestrado de governança corporativa. Só que a minha dissertação, eu desenvolvi um método para as universidades aplicar um sistema de controle de gestão de educação corporativa voltado para o curso de educação à distância. Então, na época, eu fiz entrevista com 6 diretores de universidades que atuavam em curso de educação à distância. E uma das coisas que eu perguntei dentro dos pilares lá de governança corporativa, que é do IBGC, eu perguntei se dentro do contexto que eles tinham, aí olhando um pouco mais para o lado de gestão, né? Se eles viam, porque um dos pilares da educação, da governança é a responsabilidade social. E uma das preocupações que eu tinha, né, enquanto estava fazendo trabalho, era porque sai um monte de aluno de educação à distância, né? Verdade. Quanto que a faculdade tinha de feedback, de devolutiva, da qualidade daquele aluno no mercado de trabalho, né? Porque eu falei, aluno que se estudando formou, à distância. Exato. Não é como hoje que é online, que é um remoto, mas o que se formou, tal. E assim, tanto que eu falo até quando eu fui fazer a banca, né? Eu falei assim, que se fosse dependendo do aluno, ele ia falar assim, minha pesquisa não deu certo. Não, na realidade, a minha resposta foi, não existe um modelo de gestão baseado numa governança corporativa, mesmo de empresas de capital aberto, que hoje tem, mas não existe um modelo de gestão de governança corporativa baseado nos princípios que façam a gestão dos cursos de educação à distância. Então, eu vejo que isso é um gap de mercado. É verdade. De gestão. Porque o quanto... Tudo bem, eu não tenho que garantir que o aluno da educação à distância saia e faça um bom trabalho no mercado, porque isso é profissional, cada um tem o seu perfil. Mas, assim, o quanto que eu, enquanto instituição, enquanto responsabilidade social, eu tenho para com o mercado de trabalho criar bons profissionais. É verdade. E isso vai no conteúdo. Tô falando tudo isso para rodear, para falar do conteúdo, que o conteúdo que você gera para o teu aluno, ele é tão importante do que simplesmente a aula. Com certeza. Porque o aluno, sendo dedicado ou não tão dedicado, ele vai ter aquele material, ele vai ter que... E você tem que preparar o material da melhor maneira possível. Exatamente. Né? Isso aí. E, por exemplo, no caso da empresa que eu trabalho atualmente, é um trabalho remoto. Todos estão... Então, a gente tem pessoas de São Paulo, do Nordeste, do Canadá tem cultural. até... É cultural, então soma tudo isso, mas depende da nossa dedicação para fazer aquilo funcionar, né? E tem essa coisa do estudante também, essa questão. O estudante, ele tem aquele material que tem que preparar muito bem, porque é o que vai nortear ele para ele ter essa resposta realmente no mercado de trabalho. Exatamente. Que é o fim, né? É o fim. É o objetivo. Então, você falou, realmente é isso que acontece. Então, nosso trabalho tem que ser muito... Ele é bastante estressante, porém recompensa muito no sentido de que a gente tem que gerar o melhor produto, o melhor conteúdo possível. E você percebeu, assim, que a quantidade de material e a forma de comunicar... Porque que eu tenho visto, assim, tá? Você tem que desenhar literalmente, assim, sabe?
O que É o designer, né? Designer educacional, desenho, eu né? acho que a responsabilidade de vocês aumentou demais. A gente desenha instrução, desenha educação. Você imagina a Exato. responsabilidade nisso, né? Exatamente. E hoje, como tudo é vídeo, né? Aquela coisa de reter a atenção. E a gente precisa arrumar meios de ensinar também por meio desses recursos, né? Exato. Vídeo, podcast, são as pílulas, no caso, né? As Pílulas de pílulas, conhecimento. exato. É. E cada vez mais tem inteligência artificial aí entrando. Então, a Menina, gente que tem que estar medo. parte de tudo isso. Dá um medo, né? Que você fala, meu, a sociedade vai pra onde? Né? Exatamente. Com esse movimento, porque tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo que a gente fica refletindo até onde vão as coisas, né? É engraçado. É preciso dosar. Eu tenho vários colegas que são professores, né? E aí, teve um que deu um trabalho lá para os alunos dele. E aí, e assim, a gente que é professor, você também deve saber isso, a gente Uhum. tem que passar na coisa de plágio. Tem que passar. Sim, A gente passa, é né? verdade. Eu tenho uma história traumática de plágio, né? Mas um dia eu conto em algum podcast que eu for. Porque isso pra mim foi uma história muito terrível pra mim. Mas assim, eu aprendi. Foi uma coisa que não foi intencional de maneira nenhuma, mas eu aprendi Uhum. na dor, na às realidade. vezes a gente aprende assim, né? E aí, então todo professor tem uma assinatura de um sistema de plágio, pega lá o CopySpider, né, que a gente usa, que é gratuito, é plataforma aberta. E aí teve um professor, um colega meu que falou, eu vou dar um trabalho tal. Eu falei, meu, fique esperto, hein? Fique esperto, porque hoje em dia tem chat GPT, o aluno coloca lá. Nossa. E assim, aí o que aconteceu? Ele falou, mas não, eles não... Tipo, ingênuo, né? Vamos confiar. O amante da educação, sabe? Aquela coisa assim, não, imagina, meus filhos, imagina, nunca vai fazer isso. Aí o que aconteceu? Mas batata, né? Eu falei, faz assinatura de um software para você poder rodar o que você tem que rodar, porque eu faço isso com todos os trabalhos que eu monitoro. Uhum. Minha mãe é bem lembrada nesse momento, quando eu devolvo para os alunos, né? E aí, vai reescrever. E aí, o que acontece? Teve um que pegou 100%. Sim, é porque é uma coisa instantânea. Exatamente. Você digita lá determinado tema, então tem que ter muito cuidado. Exatamente. No caso, o professor e o aluno também, porque ele tá se prejudicando. Exato. E aí, ele depois falou, sua bruxa, não sei o quê, você falou, eu peguei um 100%. Aí eu falei assim, agora é tomada de decisão, você devolve para ele refazer. É verdade. E aí, você acaba tendo uma sociedade meio alienada, né? Porque o pessoal não quer pensar. Então, isso que dá medo, né? Hoje a notícia vem muito rápido, tudo é muito rápido. Tudo muito instantâneo, Tudo né? instantâneo, digita lá um tema, já sai um monte de informação. E como você vai, até para as próprias famílias, né? Como eles vão educar esses filhos. Exato. Eu tenho 4 sobrinhos, Tá. né? Inclusive, três deles inspiraram, são 4, né? 3 inspiraram o livro e eu fico pensando nessa questão de como educar essas crianças Então, diante dessa tecnologia, né? Porque hoje em dia todo mundo, eles mesmos gostam de ficar no celular, de ver as coisas, e a gente tem que filtrar o que eles vão poder ver, o que não vão poder ver, como utilizar esses recursos na escola. Então, é difícil para os pais, assim, eu como tia, né, vejo que é um desafio mesmo. eu lembro que meu filho, quando estava no colégio, meu filho, ele é todo metódico, assim, ele gosta das coisas. Então, a professora, às vezes, passava trabalho para fazer. E aí, a professora falava, né? Todo mundo tava de celular. Todo mundo tava de celular. Não tem como. Tablet leva. E aí, o Matheus, eu sempre falei para ele, nunca use a Wikipedia como base de fonte, porque ela não é científica. Imagina um menino de 10 anos. 10 anos. Ele entendendo essa informação. Tá bom. Não, mas ele, tipo assim, porque meu filho, ele cresceu com livro, né? Com coisa então ele dentro já de tá casa. naquele meio sabendo que... Já sabe. Já sabe. Aí, uma vez, eu peguei e fez um trabalho, e depois ele entregou para a professora, e aí eu falo, coloca a fonte da onde você pegou, ensinava BNT, tudo bonitinho para ele. Isso foi quando ele tinha uns 10 anos. Aí, beleza. Aí uma vez a professora colocou na tela, tipo Wikipedia, sabe? Foi lá, pesquisou, sei lá, banana. Nossa, e a professora colocou, e aí? A professora colocou. Aí ele chegou em casa e falou, mãe, a professora hoje usou uma base não científica.
Imagina. E aí você falou o quê? Calma, filho, a mamãe vai explicar. Aí eu falei, filho, provavelmente ela procurou lá, porque tava mais rápido e Foi a tal. primeira coisa que apareceu no Google, de repente. Mas isso ele aprendeu. E eu falo isso pros meus alunos. Falo, gente, a Wikipedia pode ser um guia. Mas nunca uma base científica, pelo amor de Deus. E hoje em dia a internet tem muita das fake news, né? Então. Que a gente, e aí? O que a gente faz com esse treco, né? Pode ser uma informação que você jura que é verdadeira então, e não é. Cara, E às vezes a criança não entende isso. A criança não tem esse filtro. Até o adolescente não tem esse filtro, né? Não tem esse então, filtro. Assim, porque tudo vem... Às vezes vem de sites que parece que tá tudo certinho, que é uma fonte segura, e às vezes não é. E a gente precisa arrumar um jeito de fazer com que esse estudante, no caso, tenha esse filtro, né? Até mesmo na pesquisa de trabalho de roteiro, verdade, que eu faço, né? precisa buscar informação. Nossa, é verdade. A informação certa, a informação que vai passar, porque você está assinando aquele trabalho, né? Então você precisa dessa responsabilidade de passar e a responsabilidade de contribuir com esse estudante, com essa pessoa, com o aluno em geral. E um aluno de todas as idades, porque hoje em dia a gente estuda desde que a gente nasce até o fim. A gente tem que estudar. Nunca para mais, né? E a gente nunca para. E hoje você também se inscreve para empresas também, né? Isso, escrevo para empresas os roteiros, né? Tá. Mas essa você coisa vai lá, faz o briefing. Faço o briefing, depois faço os roteiros, aí faz todo aquele processo que a gente tá conversando das validações. O lindo é o projeto pronto, mas até chegar esse projeto pronto... É desesperador. É desesperador. Hoje as empresas estão muito metodologia ágil, muito. Né? E a gente, por isso que a gente precisa continuar estudando para poder... Por exemplo, depois que eu fiz jornalismo, aí eu continuei, fiz 2 pós. Fiz pós em linguagem audiovisual, né? E em produção, escrita criativa e produção literária. Para também desenvolver essa minha parte de criatividade, de escrita, que a gente pensa que não, mas contribui muito para o trabalho de redator, de roteirista, contribui muito para o dia a dia. Por isso que eu acho que a gente tem que estar sempre estudando, atualizado, né? Ainda atrás, porque a gente tem muita responsabilidade e com isso saber filtrar o que vem da internet, o que vem das pessoas falando, até no WhatsApp a gente recebe um monte de coisa, enfim, desses outros canais, a gente sempre recebe um monte de coisa, o que é verdade e o que não é, né? Nossa, nem me fala. Agora eu quero saber dos seus livros. Ah, legal. Porque isso é uma coisa que eu tô aqui, assim. E aí, do material que você trouxe, você vai guiando. Que aí os meninos vão plotando lá pra gente poder ver. Eu acho que o livro que eu trouxe é a minha primeira publicação. Na verdade, eu sempre escrevi... me conta como... Vamos antes. Falar da parte... como tudo começou. Como tudo começou, né? Conta aí. Era uma vez? Então, era uma vez. Graças a Deus, eu vim de uma família muito boa, né? Estruturada. Meus pais sempre passaram uma boa educação. E essa veia artística de escrever veio da minha mãe. Meu pai, agora mais velho, ele começou a desenvolver alguma coisinha de escrever, mas sempre foi mais da minha mãe, né? Então, eu sempre tive essa base boa e o que eu fiz? Eu vi que eu gostava de escrever e desde pequena, então, eu peguei o quê? Sabe o caderno que a gente tinha na escola? Sim. Né? Então, vamos pegar a caneta, ia lá e ia escrever com a minha própria, mão e depois eu fazia as ilustrações de alguma história que eu já inventava e mostrava para toda a família. Tá. Né? Então, sempre comecei disso, aí depois, mais adolescente, comecei a escrever muitos poemas, eu guardava aquelas pastas lotadas de poemas, né? E sempre fui guardando, mas como que eu faço para publicar uma coisa ou não? Tá. Sempre ficava assim, naquela dúvida. Aí fui pesquisar e vi que o mundo era difícil mesmo. A vida como ela é, como diz Nelson a vida como ela é. Né? Você manda o seu original, espera uma editora, talvez um dia ler seu original. Mas não é assim que as coisas fáceis funcionam. Também não tinha nenhuma pessoa conhecida que pudesse me dar uma orientação. Para bancar. Né? Fazer independente. Independente. Eu falei, como é que eu vou fazer? Aí cheguei a mandar uns originais lá. E não aconteceu. Não. Registrava direitinho na Biblioteca Nacional, tudo certinho, fazia todo passo a passo. Tá. Aí, então, eu falei, não, agora, com os meus 20 e poucos anos, eu preciso realmente começar... Vou publicar, como é que eu faço? Aí eu fui atrás das editoras, onde o escritor pode bancar o seu projeto, ele pode fazer todo o seu projeto e a editora coloca o seu selo. Tá. E eu sempre quis colocar esse selo porque
Porque na minha visão, transmitir essa credibilidade pro Sim, leitor, né? Sim, tá. Mas sim, eu sei que tem escritores independentes que eles mesmos publicam nas gráficas, eles Uhum. mesmos distribuem os amigos e tá tudo certo. Mas eu Isso, queria é. ter esse back das editoras pra Hum. eu fazer o lançamento, né? Que eu acho muito legal fazer os É, lançamentos, legal, os muito eventos, que já começa a divulgar daí, né? É verdade. Então foi aí que eu comecei. E aí fui atrás da primeira editora, que é a editora Escortec. Tá. É o livro de. Esse primeiro livro, né? Você quer, qual que é? Que aí é o Bruno- Crônicas Lavadas e Curtidas. Inclusive, esse nome, Lavadas e Curtidas, Ah, esse aqui ah. do cachorrinho. Pode pegar lá, porque aí o pessoal também Então, já vai vendo Esse aqui, também. Lavadas e Curtidas. Esse Ah, é a esse foto do daí. lançamento, Ai, que isso. legal. Que foi na Martins Fontes. Foi na Martins Fontes, gente? Eu Na amo Martins aquela- Fontes da Nossa, Paulista, muito Me legal. acabo naquele lugar, pelo amor de Deus. E eu tava com essa Meu cara Deus. de paisagem, mas eu tava super nervosa. Era o primeiro lançamento. Eu falei, não sei, depois eu fui ficando mais tranquila, mas eu já tava super nervosa. Mas aquele nervoso gostoso, sabe? Sim, de que eu vou de fazer alguma coisa realização, legal, de né? realização. Então foi o primeiro livro. Ah, Esse aqui, na verdade, são vários contos. pode mostrar na ali. Que aí o Vários pessoal vai- contos aqui, Aham. né? É pra cá. Pode, Pra cá, isso, né? Assim, pode mostrar isso São aí. vários contos. Deixa eu até colocar aqui, Por que abrir este direitinho. nome? Lavadas... Então, Lavados e Curtidas é uma piada interna de família. Ah, que delícia! Que é uma coisa assim, Gostei, já curti. Lida com o quê? É uma coisa carinhosa, mas ao mesmo tempo debochada. Família é terrível. Sempre tem uma piada interna. Eu falei, como é que eu poderia chamar o livro? Na sua família você deve ter essas Ai, piadas tem, internas. Eu tem. falei, é esse nome que vai ser, porque essas crônicas são mais voltadas para o humor, mas tem uma parte também que mistura a Profunda. seriedade, porque eu falo muito do dia a dia da vida do paulistano. Das pessoas e todos os tipos de faixa etária. E aqui, por exemplo, ó. E quando se rouba por amor, são vários tipos de histórias. São histórias curtas. Se você não pegar, pego eu. Várias histórias, assim, que quando você lê, você vê que você já leu todas as historinhas. A mulher do sofá e a sua bunda grande a falar, tá vendo? Eu tô aqui. Os temas. Então eu falei, vou fazer essa coisa de Muito bom. mais de humor, né? Que nem eu falei, diferente da Cicrana. Grazi, Cicrana. ele não está tão afim de você, né? Então tem várias, acho que tem umas uma 30 e irmã poucas. aí no meio, não é? Cicrana é coisa de irmã? Essa Então, história? essa história, com certeza tem uma coisa de família. Aham. Aquela coisa que você... Aquela cicraninha. Eu costumo dizer que o escritor, ele não cria. Na verdade, as histórias, elas estão disponíveis aí no universo, no dia a dia, e a gente escolhe essas histórias para contar. Digo, verídicas ou não. Tá. Então, eu acho que as histórias já existem. Tá. Todas as histórias. A gente simplesmente é escolhido pelo acaso, pelo destino, para contar. Por isso que, às vezes, a inspiração vem forte, né? É verdade. Às vezes a gente tá escrevendo, aquela inspiração vem, aquelas frases vêm na sua cabeça com tamanha rapidez, você fala, de onde energia, saiu né? isso? É porque eu acho que já está um escrito dom, né? isso em algum lugar. Também acho. Né? Eu acho que já está isso em algum lugar. Então, essas histórias, Nossa, às vezes... profundo o teu raciocínio. Eu hein? acho isso. Porque a gente fala, não, eu criei isso. Não criei. Eu fui escolhida para criar e o universo me escolheu e eu também aceitei fazer isso. E houve aquela troca. Então, a gente tem essa coisa, eu acredito Que muito no legal. destino. Uhum. A gente tem que fazer esse trabalho, você foi escolhido e você escolheu estar naquele trabalho. E eu acho que é muito interessante isso. Por isso que lida com essa inspiração. E essas historinhas foi, então, a primeira publicação, digamos assim, que eu peguei. Ó, esquece de um... que ano que é esse? Pri? Esse aqui já tem alguns anos. Ele é de 2000 e... Agora me fugiu aqui. 2015, acho. Isso. Mas ele tá sendo vendido ainda, se o pessoal quiser conhecer. Eu adorei fazer esse aqui, que foi... E por eu falei que o assim, cachorrinho? porque eu achei que esse cachorrinho tá muito lavado e curtido. Ele não parece um cachorrinho lavado? Que é Muito assim, lindo! ele é muito fofinho. Eu amo cachorro, né? Não, Então, eu amo ok. cachorro, eu amo os animais, sou vegetariana. Por causa da questão então, animal. Nossa, super. Então, ok. Nossa, eu sou muito Não vegetariana. cheguei Se eu nesse nível ainda, mas um dia eu chego. Aham. já tenho uns bons anos que É? eu sou total vegetariana e da causa mesmo, né? Que legal. Inclusive, já tentei Parabéns. fazer livro-reportagem dessas manifestações que acontecem
Uma que eu tentei fazer também foi do resgate dos Beagles, que teve aquele caso bem famoso. Lembro. Também escrevi parte desse livro-reportagem lá com Que legal. os ativistas. Não cheguei a publicar, porque assim, pra gente chegar a publicar um material, tem que estar redondo, 100% certo, a gente tem que estar em acordo com tudo, enfim. Não é tão muito fácil. delicado, né? Isso. Não é tão fácil a gente publicar um livro. Mas esse aqui eu falei, vou começar. Mas, na verdade, tem um anterior a esse que eu escrevi. Que é, esse, na verdade, eu publiquei mais nas mídias sociais, que chama O Remetente. Eu não trouxe ele aqui porque ele é online. Ah, mas depois, aonde pega ele? Onde que o pessoal pode adquirir? Então, eu vou passar o site no direitinho. final aí você passa direitinho para o pessoal poder ter acesso. Esse foi um livro grande que eu escrevi, mas foi mais essa questão do mais drama, mais a coisa de vida. Sabe aquela herança? Érico Veríssimo, Machado de Assis? Essa coisa eu sempre gostei muito. Até me arrepia. Sempre gostei muito. Foi então que eu escrevi, mas eu não cheguei a publicar. Não cheguei a publicar, assim, de texto, de texto não, de impresso. Editora, tá. De editora. Porque eu tava naquela coisa de descobrir como é que funciona. Tá bom. Né? E esse foi o primeiro que eu fiz, que eu falei, que eu descobri como é que funciona e adorei. Falei, é isso mesmo. Aí fiz o lançamento, que é o Cidade das Fotos. Ficou na stand da livraria. Então, assim, foi muito mágico esse dia, digamos assim. Aí todos os amigos, familiares e conhecidos foram na tarde de autógrafos. Foi muito legal. Aí que você vê que todo o esforço vale a pena. Com certeza. A minha irmã fez a revisão também. A Poliana fez a revisão. E quando você vê o seu livro primeiro impresso nas mãos, você se sente a pessoa mais realizada do mundo. Eu só tenho capítulo e eu já fico toda, imagina toda que você... livro Nossa, inteiro. é muito legal, gente. E você vê que aquelas pessoas todas foram lá ajudar você a conhecer o seu trabalho. Então, você tem que tomar coragem. Então, demorou um pouquinho para tomar coragem de ir e publicar, porque não é uma coisa do dia a dia que as pessoas fazem. A gente está na correria do trabalho. É verdade. A gente está querendo sobreviver, né? Lutar e tem um monte de problemas. E a gente, às vezes, não para se dedicar. Por exemplo, eu trabalhava o dia inteiro, mas tinha que chegar à noite e escrever. Exato. Vou reservar X horas para escrever esse trabalho. Aí ele vai dar certo. E geralmente é mais de um ano até... com certeza. Então, esse foi o primeiro. Tá. Publicado. Aí o que eu posso destacar também foi esse Relatos da Quarentena. Na verdade, é coautoria esse que eu fiz, né? Ah, tá. Que... Pode colocar lá? Pode. Ô, Bruna, aí, esse daqui. Esse aqui eu coloco aqui, né? Isso. Se foi na época de pandemia. Ficar em pé não tem problema, não. O malandrinho aí, não tem problema, não. Pode pôr deitar. Pode deixar aqui. Pode deixar aqui. Então, esse eu destaquei que foi um dos mais recentes, porque a quarentena foi um momento, assim, muito marcante na vida de todo mundo, né? Então, muito, muito triste, mas também muito inspirador. No caso, assim, eu tenho fico na minha casa, eu tenho esse tempo disponível, eu tenho muita informação na cabeça, que a gente recebeu muita informação. Então, às vezes, o escritor quer desabafar nesse sentido, e a melhor maneira dele se desabafar é criando as histórias. E aconteceu uma história meio verídica. Sério? Digo meio verídica porque, assim, teve aquele fato, mas o escritor sempre adapta, né? Adapta. De acordo com aquela realidade. Então, participei como contista. E aí, eu gosto muito de entender a capa. É aquilo, né, da quarentena. A gente são pessoas dentro das suas casas. Nós ficamos presos 2 anos. Nossa, não foi isso? Foi. Isso aí. Presos, literalmente exatamente, presos. É isso aí mesmo. E aí, essas janelas mostram as emoções das pessoas. Você vê, são vários tipos de vida, de personagens que a gente tem nessas janelas. Mas elas precisam se expressar de alguma forma. Então, é muito legal que tem vários contos de vários outros autores e eu me misturo aí no meio deles pra gente passar esse sentimento da pandemia. Foi uma história que eu escrevi que aconteceu realmente nessa época de pandemia. E é muito legal porque foi um trabalho desse momento histórico que a gente viveu, né? Porque pensa bem. Que mexe com a inspiração muito. Inclusive, foi a pandemia que também fez eu ter a ideia desse meu recente lançamento. Tá. Então, assim, só pra mostrar, né? Acho que eu tenho outras... Pode ir pro próximo, Bruno. Outras fotos são fotos de divulgação que eu fiz do livro. Ficou linda essa foto, eu falei, hein? preciso tirar uma foto legal, porque hoje em dia é tudo imagem. Tudo, minha filha.
Tudo. A gente precisa atrair as redes sociais, né? A gente precisa. Hoje não é só o texto, né? Não. Antes fosse, a gente escreveu o texto, porque eu gosto muito dessa história de escrever, mas eu falei que nem eu tava falando antes pra você. A gente precisa na imagem, a gente precisa também falar para divulgar, a gente precisa atingir todos os meios para Sim. poder ser ouvido, porque hoje a comunicação está em tudo. É, exatamente. Então, essas fotos do livro. Se esse livro poderia ter chamado Janelas da Quarentena também, Também né? lindo, lindo. Eu já Ia gosto ficar dessa coisa lindo, mais, gente. mais poética, com certeza É, eu eu gosto. gosto da coisa poética, assim, sou muito emoção, assim, por Eu também algumas gosto. coisas, assim, sabe? Nossa, eu também Ai, gosto. meu Deus. Amor de perdição. É, eu gosto, eu Nossa, gosto. esse livro é maravilhoso, Do que aquela gente. coisa mais fria, mais seca, É, não. não, é aquela coisa Porque assim, a gente sabe? tem que Drama. dar Acho que graça eu- para o dia a dia, né? A é. gente tem que romantizar mesmo as coisas, Eu porque gosto. a vida é como a gente desenha, como a gente quer enxergar ela, né? E às vezes tem uma situação meio difícil, a gente adapta de acordo com a nossa forma de chegar ao mundo e a gente consegue, então, filtrar e fazer esse mundo talvez mais leve. É. Então, esse livro é uma forma de fazer o quê? A pandemia mais leve. Foram quantos autores, você sabe? Ai, tem mais de 50 autores. Tem mais que isso. Nossa, bastante. Bastante. São contos, né? Que eles falam, Pequenos são contos contos. e poemas. Esse não teve lançamento presencial, porque tava naquela tá. coisa da pandemia. Né? E nenhuma livraria tava aceitando também, lógico, tava É, todo mundo né? preso, Uhum. né? Aos poucos foi liberando, aí eu consegui fazer esse último numa livraria, mas é todo mundo de máscara, né? Depois eu vou mostrar as Aquela imagens. foto que é tudo sem expressão, né? O povo sem expressão, né? Tipo, Tudo sem... não dá pra saber se tá indo ou não. E eu lembro que o pessoal da livro falou, você não pode tirar máscara de jeito nenhum, nem pra tirar fotos. Eu falei, com certeza, a gente também morre Não, de lógico, medo, né? né? Ficar com medo. Aí É, foi lógico. totalmente é pra de marcar, máscara. né? Mas aí eu falei, eu vou fazer online ou faço presencialmente? E a gente tava naquela ânsia de voltar à nossa vida de antes, né? A gente não Sim. tava assim? Sim, opa, com De voltar certeza. como era. Então eu falei, já que tá liberado, a gente vai de máscara e vai fazer acontecer, vai ser super legal. Uhum. E onde foi esse? A próxima? Então, esse vai é do pra próxima, próximo. Bruno, por favor. Esse foi na livraria da Vila. Ah, não. Peraí. Tem a foto do lançamento. Vai andando aí, Bruno, por favor. Essa é a foto da capa do livro. Esse foi na livraria da Pode Vila, olha eu de ir. máscara. Esse daí depois a gente vai falar. Não. Aí eu acho que é esse aí, né? É esse mesmo. Ah, esse aí. É esse da mesmo. Juntar. Que é esse aqui que eu trouxe, que ó, Olha esse chama... bombom. É bombom isso? Parece bombom, não. O Não, que isso é? na verdade são as lembrancinhas do evento. Ai, que fofo, gente. Que são pequenos, digamos assim, frascos que contêm elementos do espaço, do universo. Ah, Esse é o tema do livro. Aí eu vou explicar é o do- direito. Esse Ah, é o tá. Homem-Árvore, que é o personagem mítico. Eu mandei fazer ele fisicamente uma Sensacional. peça pra deixar aquilo bem ilustrativo, lúdico, pra quem fosse lá ver. Que lindo. Mas peraí, calma. Vamos Vamos ainda por parte. por partes, calma. Peraí, estamos no relato. Esse daí é do Relatos, né? Não, esse aqui é do da Malcolm? máscara. Ah, tá bom. Do Relatos, eu não fiz o lançamento presencial. Aí eu você linkei, não né? Eu fiz o link não fiz. tá bom. Então, agora, volta aí. Pode voltar, Bruno. Desculpa. Então, o Relatos a gente já Fechamos. fechamos. Isso. Ah, então tá. Aí a gente tem este. Esse, que é o mais recente É lançamento. Malcolm. Malcolm e o Universo das Coisas Pequenas. Por que o Malcolm? É o seguinte, Malcolm Me conte. é um menino de 12 Sou anos curiosa. no livro. Tenho 3 anos de idade. Então, Malcolm, Ah. ele é um menino de 12 anos de idade. Tá. E o Universo das Coisas Pequenas. O que seria esse Universo das Coisas Pequenas? É o cenário que eu encontrei, no caso, aquela coisa do escritor encontrar a sua história Tá. pairando no universo. Então, eu encontrei esse universo que é um mundo pequeno em nanômetros. E Que é o nanômetros. que é a unidade de medida. Então, assim, Sensacional. é o mundo pequeno dos átomos, das Já moléculas, com base nos ensinamentos da física quântica. Nossa, meu Deus. Agora Muito legal. pode começar, minha filha, que agora eu tenho todo o tempo do... Eu amo a física quântica. Muito gente. legal. E eu fiquei com aquela inspiração da Nossa. pandemia mesmo. Eu falei, como é que um vírus pode atingir a gente dessa maneira? Universo E é uma não, a coisa que Terra, a gente não, né? a gente não... Ninguém viu. vê, é uma coisa que está no ar. Eu falei, imagina se tivesse um menino que pudesse enxergar Ah, não. esse mundo subatômico. Esse mundo que a gente não enxerga, como Tô seria? arrepiada. Né? Aí foi onde eu tive essa inspiração de criar a história do Malcolm. Quem é o Malcolm? Aí veio a quem inspiração é? dos meus sobrinhos, que eu até mandei uma foto dos 3. Esses 3 Oh. são baseados nos meus sobrinhos. No caso, Uhum. esse menininho, Ah,
Na verdade, ele tem 3 anos. Aí eu fiz ele ter 12. Olha, é o seu sobrinho. Sobrinho, o Malcolm. Ele chama Malcolm mesmo. Ai, porque que o pai chique dele é nome. norte-americano. Ah, tá. Porque eu falei, nossa, é muito chique esse nome, É né? muito chique, né? American Malcolm, people, Malcolm né? Alexander, ele chama, né? É muito fofinho ele. Ele é chiquérrimo. Isso, eu sou madrinha dele, no caso. Então, ele me veio de inspiração, porque ele meio que nasceu na pandemia. Putz, é Né? verdade. Então, eu falei, imagina se tivesse um menino que enxergasse esse mundo subatômico e pudesse, porque eu acho que se a gente pudesse enxergar na pandemia toda essa doença, esses vírus, loucura, essa né? coisa que acabou com a vida de muitas pessoas, talvez a gente Sim. pudesse controlar, e o mundo quântico a gente não controla. Não. A Total. gente não controla na nossa consciência, né? Porque Sim. por meio dos estudos, até eu escrever no livro, no nosso inconsciente, a gente tem uma conexão muito grande com Até esse... mais, né? Até mais com esse universo. A gente que faz o quê? Você que gosta da lei do observador, não é? A Sim, gente sei- faz nossa, configura a realidade. Enfim, aí tem o Malcolm, aí tem a Bruna e a Rafaela, que eles têm outros nomes adaptados Sim, dentro do sim. livro. Uhum. Então, eles são... Tem o Malcolm, que é o protagonista, e elas duas entram também com uma carga muito grande de quase também agir, protagonizando muitos momentos do livro. Então, foi aí que eu tive essa ideia de fazer esse livro no universo do mundo pequeno, né? No universo das coisas pequenas. E foi pela editora Autografia. Uhum. Fiz o lançamento presencial. Coloquei os elementos lá. Aí tem esses frascos, Pegar né? aqui só um pouquinho. Pode falar, pode Que falar. tem o Sol dentro do frasco. Aí tem a Via Láctea dentro do frasco. Pode pôr lá, Bruno, faz favor. Tem Pera tudo. aí. Tem o espaço-tempo lá Aqui foi- dentro. por isso tem o Einstein agora. Tem o Eu Einstein. entendi. Eu tava tentando entender o Einstein, gente. O Einstein, porque ele tem tudo a ver com o tema. Total. Porque o tema do livro tem muito do espaço-tempo. Vou desmarcar aqui, Sim. tá? Só um pouquinho. Aí você fala assim, nossa, é um livro de ficção científica de modo algum, não é isso? Ele é um livro infanto-juvenil, mas ele serve para todos os tipos de público, tipo o Mundo de Sofia, alguma coisa Ai, assim. Mundo de Sofia, pelo amor de Deus, não me fale, não, gente. É. Ai, Mundo de Sofia. Que na verdade é muita Sensacional. reflexão do personagem Eu amo Mundo de Malcolm. Sofia, Muito legal. E gente. foi uma das minhas Vou inspirações. chorar. E- Eu amo o Mundo de Sofia. Eu aprendi a gostar de filosofia por causa desse livro. Então, eu também gosto muito dessa coisa de filosofia. Nossa, De reflexão de gente, pensamento, de exato. você. Então, eu vi que a melhor forma de você mostrar a história do Malcolm seria por meio da física quântica, da física mesmo quântica, atrelada a essa questão de você filosofar sobre as coisas da existência, como ele poderia descobrir os segredos da existência dele. E foi o mundo pequeno. Então, foi aí que eu fiz. Separei até alguns trechinhos. porque Então, eu ia pedir pra uns você trechinhos falar desse livro, algumas né? coisas, porque eu queria ouvir. Então, o que eu posso destacar? Porque assim, esse que tá na capa, atrás, a gente pode até colocar. Ali atrás, né? Tem aquele Homem-Árvore, que é o que tá na capa do livro. O nome dele é Homem-Árvore, que é um personagem mítico dentro do livro, assim como tem outros, né? Tem os personagens humanos, que é o Mal, com a família dele, os amiguinhos, no caso, que é a Rafit e a Bubi. São personagens que aparecem em todo o livro, mas tem os personagens míticos, que eu sempre gostei muito, da literatura fantástica, aquela coisa. Então tem o Homem-Árvore, que é um personagem que não é humano. Olha que legal saber disso, né? Arrepiada. Eu acho muito legal. Tem os professores porque assim, só fazendo um geral, ele é um menino que ele tem um dom. Ele recebeu esse dom do universo de enxergar o mundo das coisas pequenas, o pequeno mundo em nanômetros. Ele nasceu com esse dom. Tá. E aí, conforme o decorrer da história vai se passando, ele para de ver esse mundo. Ele não vê mais, acontece virou adulto. alguma coisa. Né? É meio Tipo, isso, né? Ele Ele não vê mais esse mundo, aí depois ele vive uma experiência muito marcante na vida dele, que aquelas experiências que a gente estava falando são tão marcantes que pela dor a gente às vezes se reencontra Verdade. e descobre coisas dentro da gente que a gente jamais imaginava que pudessem estar dentro da gente. Então a gente tem que aprender pela dor, como você falou. E aí ele volta a enxergar. Mas é isso. É bem isso. Aí ele volta a enxergar esse pequeno mundo. E aí ele se apaixona muito pelo mundo das ciências, se apaixona assim perdidamente, ele decide então entrar
numa escola chamada... eu peguei muita inspiração também do Harry Potter, né? Eu até pelo óculos, assim. Do Harry Potter. Jeitinho. Inclusive o nome, né? Harry Potter e a historinha vem embaixo, né? Que nem Malcolm e o Universo Coisas Pequenas. E é um livro, na verdade, é uma trilogia, né? Esse é o primeiro livro, vai ter outros 2, mas aí eu vou contando ao longo do tempo. Vendo, né, gente? Então, nesse primeiro momento... Que lindo. Ele quer estudar na Academia de Ciências, que é o sonho dele. Aí ele encontra com esses personagens, aí ele conhece um Homem-Árvore, conhece personagens como o Dr. Wolf, que é um Homem-Lobo, que ele é um professor que todo mundo adora muito lá na Academia de Ciências. Tem que virar um filme esse treco. Isso eu também penso, sabia? Eu tô aqui, eu já tô vendo os personagens. Essa árvore vai ser muito linda. Não, quando eu escrevo, eu penso muito, visualmente como seria a cena. Sim. E a gente viaja, a gente fala, nossa, vai virar um filme muito legal. Se pudesse, imagina. O escritor geralmente vai e viaja onde até a imaginação dele poder deixar. Nossa, gente. Né? Então tem as galas, que são também as ratazanas, no caso, que elas são as seguranças da academia. E tem personagens mais sérios, que são a mestre Cartala e o professor Cesário, que também ajudam ele a entrar nessa academia. Tudo isso com um pano de fundo da física quântica. Tá. Né? Mas aí, o que você pode falar pra mim? Nossa, é um tema muito difícil, física quântica. Tá. Pois pra quem não conhece. Pra quem não então, conhece. no primeiro momento do livro, eu faço alguns ensinamentos, vá. digamos, gerais, né? A lei do observador, Tá. a configuração da realidade, o que é um átomo. Meu Deus, que delícia! O que é um átomo, como é que acontece a interação da lei do observador com as partículas de luz para ele enxergar e determinar a realidade dele, sair da sobreposição quântica. Sim. Tem gente que fala, nossa, mas é muito difícil entender, talvez não seja uma coisa que as pessoas vão ler porque elas não vão entender. Realmente, no começo, pode ser difícil, mas por isso que nessas primeiras páginas do livro eu faço essa contextualização. Sim, sim. Ensinando. Eu até queria ler um trechinho aqui. Por favor, fique à vontade. Coloquei Estamos aqui para isso. Esses papeizinhos aqui. Deixa eu pegar aqui. Como é que começa a introdução do livro? Vamos lá. Primeiro, é rapidinho isso aqui. Não, fica tranquila. O mundo é feito de milhares de coisas pequenas. Caso pense você que é feito somente de coisas grandes, ou seja, das coisas que você pode ver com seus olhos. E no universo homeopático das coisas pequenas, as histórias de Malcolm viram mini capítulos de sua existência, quase como descrever de um átomo. Você está convidado para adentrar nas mini-histórias de Malcolm, para que, por meio de suas mini-leituras, você encontre as gigantes conclusões do universo. Anote para sempre se lembrar. Todas as respostas dos mistérios do mundo se encontram no universo das coisas pequenas. A propósito, você sabe o tamanho do pequeno mundo? O universo das coisas pequenas é feito de coisas que são medidas em nanômetros. 1 centímetro corresponde a 10 milhões de nanômetros. Um átomo tem diâmetro de 0,1 nanômetro. Conclusão: o pequeno mundo é pequeno mesmo. Você não consegue enxergar com os seus próprios olhos, nem que se esforce. Boa jornada. Nossa, essa é a maneira que ele introduz o que é esse mundo pequeno, que a gente não entende, não vê ele. Por exemplo, dentro desses elementos, desses objetos, tem um mundo pequeno escondido que a gente não tem acesso. E esse menino, então, ele vai ter acesso nessa história. Que lindo. Então, tem algumas partes também, uns momentos bem legais de ensinamentos que o Homem-Árvore ele guia. É como se fosse um tutor da vida desse menino. O menino encontra o Homem-Árvore no momento de desespero da vida dele e ele passa a ensinar e a nortear a vida desse menino com muitos ensinamentos sobre a existência. Então é legal porque é um livro que você lê e ele faz você então refletir sobre as coisas da vida, né? Sobre as vitórias, sobre as perdas e tudo que você pode conquistar, porque na verdade são histórias de jovens que estão muito ansiosos para conquistar os seus desejos. Exato. O mundo corporativo é isso. O mundo corporativo, você né? falou? É bem isso. E como que então você pode viver, porque viver também é aquela coisa de a gente vive e viver é dor também, é felicidade. Então eu convido os leitores a fazer toda essa reflexão. Esse é o primeiro livro. O segundo livro, eu fiz o lançamento na Livraria da Vila, né? E põe o próximo, Bruno? Na Livraria da Vila. Aqui. Me fala agora uma curiosidade. Homem-Árvore, né? Homem-Árvore.
como que veio esse... foi uma empresa? Foi algum... Foi uma escultora. Você quer divulgar o nome dela? Porque assim, não sei se você quer Não, pode até divulgar. Eu preciso pegar o nome dela no Instagram. Tá eu também bom. vou passar pro pessoal, que Tá. pego o nome do Instagram, é mais fácil, né, pro pessoal. Porque é bem legal. Mas ela chama Renata, Tá escultora bom. Renata. Tá. E ela que fez esse trabalho incrível, porque eu falei, um lançamento pra ser legal, ele precisa também poder... Você trouxe o personagem, pra atrair pro esse, lançamento. em especial o público infanto-juvenil, no caso, né? Por isso que eu me vesti da camisa do Einstein, porque a teoria Você do espaço viveu tempo, aquele momento, né? eu Isso. vivi aquele momento e pedi para as crianças que inspiraram o livro a vestir da minha camisa. Eu também acho que montei uma foto Põe aí a próxima, Bruno, por favor. deles. Vamos ver. Tá vendo? Eles foram de camisa. O super... Ai, tá de NASA! De NASA. Ai, gente, eu Eu não sei falei se vocês vão conseguir ver, mas ele tá vestido. Ele tá com a de roupa NASA. da Muito fofo, né? Meu Deus do céu! Ele olha tá sem isso. máscara porque criança não podia naquela época, na né? época não podia. Mas aí, então, Ele já eles inspiraram. Na realidade, o Malcolm, ele já sabe como ele vai ficar com 12 anos. É. É isso? Não, simplesmente eu fui atrás de um ilustrador, vários, né? Até achar um que eu gostasse. Tem essa também, né? Que pudesse pegar uma foto dele e desenhasse ele mais velho. Então eu fiz vários testes, porque o escritor, ele... Pelo menos no meu caso, a gente tem todo aquele cuidado com a história, com a revisão. E a capa, a gente pensa muito na capa. E eu falei... a capa é muito importante. Tem que ser um... Aí eles fizeram vários testes. Tem que ser um ilustrador que consiga captar essa sutileza de ver lá na frente. Eu acho que ele fez muito bem. Consegui achar um ilustrador para fazer a capa, de várias capas que eu fiz, né? E esse foi do dia do lançamento, né? Ai, dessas que crianças que delícia. inspiraram o livro, porque a realidade, como eu falei, a gente escreve muito daquilo que a gente já é, daquilo que a gente escutou, daquilo que a gente vê, a gente tem inspiração nisso, né? Aí, somando todo esse nosso histórico, ou até mesmo coisas do livro que eu acredito, que eu acho que nós somos seres atômicos, né? Da vida atômica. Com certeza, faz sentido. E o Malcolm, eu falo que ele, aqui no livro, que ele nasceu, tem até um trechinho aqui, que ele nasceu na formação do Big Bang há 14 bilhões de anos atrás, porque nada se cria, né? A gente nada se cria, né? a gente só replica. Replica e passa por outra. A gente tem a nossa forma humana agora, mas a gente pode vir nas outras eras e outras formas, mas os átomos são os mesmos. É verdade. Eles se recombinam, né? Eles se combinam. Então, no caso, eu falo que ele tem 14 bilhões de anos, então, por isso que você explica muita coisa do instinto, que a gente nasce já sabendo muita coisa, porque a gente já tem essa memória, no caso, né? Então, eu acho que a gente tem a nossa memória da nossa existência atual, mas a gente carrega muita coisa que a gente veio de outros lugares e a gente já nasce com aquilo. A gente é um baseado banco de conhecimento, né? Um banco de conhecimento. É. E até eu cito aqui uma parte que eu falo do Malcolm. Ó, aqui eu cito do dom do Malcolm, né? Porque, ó, presente. O dom é todo o poder que nos é dado pelo universo para manifestar a vida. Porque todo mundo tem um dom. Também acho. Todo mundo nasceu com uma coisa especial. Basta que a gente queira manifestar esse dom. Se permita viver Se a gente não se permitir, a vida passa sem sentido, ilesa, e a gente simplesmente nasce, vive e pronto, né? Eu acho que a gente tem que manifestar. Então, esse dom do menino era a habilidade de enxergar coisas que as outras pessoas não enxergavam. Então, ele tinha que contribuir, então, com o mundo, com a sociedade, de alguma maneira, porque esse dom especial dele, eu acho que cada um tem um dom diferente. Nós, né? Como seres humanos. Aí tem uma parte aqui que eu falo eu precisaria até ver onde que eu coloquei. Do mundo quântico. De nanômetros. Respostas para os mistérios, né? Posso ler isso aqui também? Porque, no caso, apresentar, porque o leitor que não conhece nada de física quântica precisa ser contextualizado para entrar na história, né? Então, mas antes que a leitura se torne indecifrável, vamos ao conceito de mundo quântico para assim começar a entender a história de Malcolm. O
mundo quântico é o mundo dos átomos e suas partículas. O micromundo, o pequeno mundo em nanômetros, ou seja, o mundo das coisas pequenas, das coisas menores do universo. E é nesse mundo que encontramos Malcolm e sua incrível jornada rumo à descoberta dos segredos da existência. É no mundo quântico que encontramos também as diversas respostas para os mistérios da realidade. E é no universo das coisas pequenas que Malcolm encontrará o significado de sua jornada, ou seja, de seu dom. Esse é um trechinho também que eu quis separar aqui para falar de como que ele descobriu esse dom, né? E aí... E é muito interessante, E vai engraçado, indo. você tá falando isso daí, eu tinha, quando eu era pequena, eu tinha uma sensação, eu não sei se eu dormi, desdobrava, sei lá o que que eu fazia, mas eu tinha a impressão que era o contrário do Malcolm. Eu ia para um mundo que era muito grande as coisas. Tipo, prédios gigantescos, assim. Até as pessoas eram grandes, assim. E eu era pequena. Olha que interessante. Era o contrário. Você tá falando aqui, e eu sentia aquele lugar. Era muito presente para mim. Eu vivi isso... É como se fosse um universo paralelo. Só que eu não sabia se eu tava dormindo, se eu tava acordada, enfim, né? Porque tem aqueles coisas que você tem sonho lúcido, né? Aquela coisa toda, tal. Verdade. E eu lembro disso. Aí você tá falando do contrário, eu tô falando, nossa, eu tinha essa minha vivência, ela era o contrário. Eu vi um mundo muito grande, né? E é engraçado também que isso é interessante, porque quando você é criança, você vai, vamos supor, se você pegar seus sobrinhos, são todos seus sobrinhos. Sim. Se você pegar eles hoje, eles vão nessa sala. Quando eles tiverem 20, 25 anos, eles vêm nessa sala e falam, nossa, mas parecia que ela era tão grande. Sim, é verdade. Quando a gente tem essa visão da infância, Não é? tudo é muito maior, é verdade. É tudo muito maior. Então, eu não sei se eu sonhava, enfim, não sei. Mas eu tinha, ao contrário do Malcolm, eu tinha a visão de tudo muito grande, assim. É aquela coisa do universo paralelo, que a física quântica também fala Exato. muito isso, Eu nem sabia que era... nem sabia, mas Imagina, de acordo com esse estudo, primeiro que eu tive que estudar, Imagina. fiquei 1 ano estudando. Menina! Para poder construir a história. Claro, tem uma outra coisa que eu adaptei, mas assim, você precisa ter aquela base. Eu acho que todo escritor, antes de começar, tem que estudar. Escritor sério, sim. E escrever também aquilo que a gente sabe, né? Porque às vezes a gente escreveu uma coisa que a gente não sabe, o risco de não ser bem sucedido é muito alto. Não, você foi muito corajosa, tá? Sim, eu fui lá, tomei coragem e estudei e peguei esses principais conceitos para desenhar a história dele. E um dos conceitos é aquela coisa dos universos paralelos, porque a gente tem a sobreposição quântica, então a gente vai determinando se eu quero estado A, né, estado B. Exato, Aí eu posso estar em A e B ao mesmo tempo. É muito, muito louco, porque parece que é uma coisa que não existe, mas é uma ciência que existe mesmo, né? Existe. E o Malcolm, muitas vezes na história dele, ele tá num lugar e depois ele tá em outro, e aí ele determina, olhando como ele quer configurar a realidade dele, porque na verdade a gente pensa que o mundo não manda na gente, mas na verdade é a gente que manda no mundo, é isso que esse mundo fala. A gente que configura a nossa resistência, a nossa Matrix, realidade. Né? A gente configura. Você assistiu Aranhaverso? Aranhaverso, não. Que tá passando no cinema? Ainda não. Vai. Vale a pena? Vai, que você vai entender. Assim, vai entender não. Na realidade, você vai fazer conexões com o que você escreveu. Não, muito legal, nossa. Porque ele tem vários tipos... Não vou dar spoiler aqui, senão o povo depois me mata. Mas, assim, tem vários tipos de aranhas, de Homem-Aranhas, acontecendo ao mesmo tempo, com várias personas, características em mundos diversos. É que nem eu e você. Assiste. Muito legal. Não, com certeza vou assistir, mas imagina eu e você vai gostar. A gente tá aqui agora. Mas a gente pode estar eu e você em outro... Ai, não faz essas coisas que eu me outra arrepio forma. inteira. Mas é muito louco pensar isso. Eu não sou louca. Alguém acredita no que eu acredito. Com certeza. Porque não é todo mundo fala, Não, muita gente fala, nossa, que assunto... Viagem, meio viajante. E tem, às vezes, não quer ler o livro por essa questão. Eu sei, com certeza. Porque, assim, existem leitores que vão gostar daquilo que você escreve, da sua obra, e existem leitores que não vão gostar. Com certeza, né? A gente não agrada todo mundo. Normal, a gente não agrada todo mundo, mas era um tema que me fascinou muito. Que surgiu nessa coisa, né, da arrepio da pandemia, do mundo invisível, que a gente não tinha controle. Então, eu falei, vou pegar essa inspiração que eu tive e colocar nesse livro. Estudei e fiz esse livro, assim, em 1 ano, escrevi. Aquela coisa de chegar...
depois do trabalho, 8 horas da noite, começar a escrever e terminar às 11. Ou meia-noite, escrever para você ter... Porque se você tem se você tem uma agenda, é mais fácil você... vou publicar tal, né? Eu acho que tem que ter essa organização, porque se você escrever um pouquinho e deixar meses, depois escrever, aí você pode se perder. Não, você tem que estar naquele tesão, Você né? tem que estar... É um compromisso, né? Você fala, vou escrever, vou terminar e vou fazer acontecer, porque escrever um pouquinho, depois meses, escrever depois, você se perde, aí a história é outra, você tá em outra fase. Não, e pegar a linha mestra do que estava acontecendo também, né? Do que estava acontecendo e que estava muito forte na gente. E eu, particularmente, quando eu escrevo, eu escrevo, reviso, mas sabe, eu não sou daquelas que apaga o que escreve, sabe? Sim, tudo. Mas eu acho que Porque a arte é isso, né? Que nem eu falei, as histórias já estão criadas pelo universo, só falta alguém que as escreva. Essa tua frase. Eu não apago, ela tem que acontecer aquela história. Você tem que usar isso como um corte, porque é sensacional. Assim que eu vejo. Esse momento já é que ainda fala, né? Esse momento já acontece, esse momento já é passado e esse momento agora é futuro e esse momento é agora. E a gente está entrelaçado. Você Exato. conhece o entrelaçamento? Sim, lógico, com certeza. A gente está entrelaçado a tudo isso e pode ser agora ou há anos-luz, que faz a conexão com o passado, presente e futuro, né? Sensacional, gente. É um tema que me fascinou muito. Muito, muito mesmo. E por isso que é uma trilogia, né? E tem até um outro trechinho aqui que eu vou ler rapidinho, né? Não, fica à vontade, tem tempo ainda. Vou ler esse trechinho aqui. Separei vários, que eu falei, nossa, o que eu vou ler pro pessoal, né? O que eu vou mostrar? Porque esse livro tem 400 páginas, mas você precisa 400. E você precisa escolher aquelas, né? Os melhores momentos para poder divulgar, passar a sua mensagem, né? Gente, isso tem que ser um filme, gente. Não, meu sonho, imagina. Gente do céu. Meu sonho. Pelo amor de Deus. E aqui é aquela coisa é o Harry Potter brasileiro. Nossa, meu sonho também. Por isso que eu falei, o Harry Potter, o quê? 8 livros? Por aí, né? Por aí. Esses são 3 livros. O segundo, já tô fazendo. Já? A minha ideia é lançar na Bienal de São Paulo o ano que vem. Sério? Então já tô na correria. Estarei lá. Esse aqui eu queria fazer um relançamento também na Flip. Tô vendo se eu vou participar da Flip. Do final do mês ano. Que vem. Esse ano. Em novembro. Mês que vem. Vai ser em novembro? Mas a do Rio, não. Em Paraty. Em Paraty. A Bienal do Rio que vai ser agora. Ah, tá. Em novembro de Paraty. Eu achei que tava em julho, porque eu lembro quando eu fui uma vez, tava em julho. Então tá em novembro. Tá em novembro. Tô pensando em fazer um relançamento, alguma coisa. Mas o segundo desse eu vou lançar o ano que vem, né? O ano que vem. É pra completar a trilogia, quem sabe um Harry Potter aí. Brasileiro. Não é o mundo dos bruxos, mas é o mundo científico. Mas é lindo. É o mundo científico. É a escola de ciências, né? As aventuras das crianças atrás dos seus sonhos. E depois essa parte de introdução quântica, né, das leis, de como funciona o universo, aí que vai para as aventuras, né? Tudo que eles fazem, enfim. Isso que é a questão. Aí eu vou ler esse trechinho, né? Eu acho que eu vou procurar uns amigos meus aí, quem sabe? Nossa, eu não mando. Diga. Então, aqui falar daquela questão que eu falei, que a gente tem a idade do universo. Sim. Só que a gente não sabe, mas a gente tem, porque, como o Anthony Lavoisier disse, né? No universo nada se cria, tudo se transforma. Partindo do conhecimento da verdade do mundo quântico, é impossível que Malcolm tenha sido criado de algo unicamente novo no universo, pois as leis quânticas explicam a maior das verdades da existência. Qual seria essa outra verdade inexorável do universo? É só uma interrupção. Eu sempre faço questões. Eu questiono o leitor, eu questiono o Malcolm, então eu tô sempre conversando com um dos dois, o narrador, no caso, né? Isso, tá. A partir do momento do Big Bang, em que tudo ao seu redor nasceu, nada mais se criou e tudo se transformou, Malcolm. Então ele começa a conversar com o Malcolm. Por isso você não é novo, você tem a idade do Big Bang. Você não tem 6 anos de idade, que é a primeira fase do livro. Você tem 14 bilhões de anos e é por isso que você nasceu com o instinto que faz você aprender tudo de forma rápida e espantosa. E em seu instinto existe toda a memória vivida por seus átomos desde a sua primeira constituição, quando você era ainda uma simples partícula a vagar pelo cosmos. Então aí eu falo dessa questão de como a gente já está em tudo que há muito tempo, né? Nossa, gente. E é isso, aí tem outros trechos do Homem-Árvore. Ai, fala do Homem-Árvore, que eu falar já me apaixonei pelo Homem-Árvore. O Homem-Árvore,
Gente, minha mãe tá aqui, né? Ela tá dando risada. Tá dando risada porque eu falei que eu me apaixonei pelo Homem-Árvore. Não, o Homem-Árvore. O Homem-Árvore, no caso, ele é uma árvore. Tá. Que tem uma oca embaixo, conforme a imagem, né? Aham. Ele tem uma oca embaixo, que na verdade é o portal de entrada. Que o Malcolm, ele vive, na verdade, uma experiência muito difícil na floresta. Tá. Uma floresta mágica, enfim, uma floresta, assim, de árvores muito grandes. E essa árvore começa a se comunicar com ele para fazer com que ele saia de uma situação difícil que ele estava passando, Tá bom. né? Aí ele vai e faz essa conexão, começa a conversar com esse grande mago. Não digo que é um mago, tutor, mentor. Aham. Que começa a orientar ele em diversos momentos da vida dele, momentos de dúvida. Eu até separei uns trechos do Homem-Árvore, seria legal a gente ler um, né? Uhum. Quer ver, olha, Sabedoria da Oca, pode ser isso. É, eu acho que isso é legal. Homem-Árvore 301, 137. Olha, separou Eu tudo. separei. Porque a gente escreve, a gente se perde depois, porque a gente verdade. sabe a história, mas a gente precisa localizar certinho. Deixa eu ver se essa parte aqui, 301. Então, ele entra na história diversas vezes para mostrar esse caminho pro Malcolm, como que ele tem que seguir. Ele é um guia, né? Como Ele se é um ele, guia. tipo, trouxesse um GPS. Ó, você tá indo no caminho errado, agora vem pra cá. Eu, tipo, de um erro, um aprendizado. Ó, você aprendeu isso, né? Não, e ele, na verdade, por ele ser um ser que não é humano, Sim. ele é um ser inanimado, que ele é uma árvore Um estática. elementar, né? Mas quando o Malcolm tá nessa transição de grande mundo e pequeno mundo, Ah, quando ele passa por essa transição, que é a sobreposição quântica, tá. esse eu enxergo, mas eu ainda, por exemplo, eu enxergo os átomos da mesa, mas até ela virar a mesa tem um processo. Sim, Do sim. olho que enxerga, ela virou a mesa. Isso. E nesse meio tempo é o que a árvore ganha, fica Vida. animada. De um ser inanimado, ela passa a ter vida. Porque ele tem esse dom de enxergar o micromundo e essa transição para o macromundo. Então, é quando acontece dos seres inanimados ganharem vida. É quando as árvores começam a falar com ele e guiar ele em diversos momentos aí da existência dele. Na verdade, todo mundo tem, né, alguma inspiração, alguma... Sim. Pode ser o familiar, pode ser uma coisa inanimada, uma coisa... Deus, como muitas pessoas chamam, Sim, né? sim. Depende da religião de cada um. Uma energia, Né? todo mundo Uhum. quer ser guiado de alguma forma, né? Tá. E a gente tem sempre alguma coisa que leva a gente, que faz a gente pensar a nossa própria consciência também, né? O Muita coisa assim. nosso é. inconsciente. Nosso inconsciente que mais tem o segredo de tudo, né? Nossa, meu Deus. No consciente, às vezes, a gente nem sabe o que tá acontecendo, mas no nosso inconsciente Exatamente. tem muita coisa. Aí, num dos trechinhos aqui, eu vou ler uma das coisas que ele vai falando do início ao fim, a partir do momento que ele conhece ele nesse episódio da floresta, que é um dos primeiros capítulos, né? Tá. E são mini capítulos, né? Deixa eu até mostrar aqui. Ah, isso é legal, né? Porque aí vai, tipo, mini capítulos. caminho. Aqui, tá vendo? Ai, que São legal. coisas pequenas. Porque eu acho que torna a leitura até mais fácil. Com certeza. Né? Vai quebrando e... pequenos episódios, digamos assim, né? Tá. Que a pessoa vai lendo, que é aquela coisa mais corrida e pra ficar mais de fácil entendimento e ter um ritmo mais gostoso de ler, isso na minha visão, né? Ah, mas eu acho que isso é importante. Então, vamos lá. O Homem-Árvore diz isso. Por que não podemos realizar os nossos sonhos hoje mesmo? Quando queremos... Isso, mito, na verdade é um Malcolm questionando. Por que não podemos realizar os nossos sonhos hoje mesmo quando queremos, Homem-Árvore? Porque as coisas não tão boas chegam mais fácil para nós do que as conquistas? Por que o universo age dessa forma? Questionou o garoto a grande oca da Floresta do Sul, que é a floresta Da grande árvore. da grande árvore. Ele Tá. fala, Malcolm, as conquistas são feitas por etapas. Não existe uma única conquista que tenha sido construída em uma singular batalha. As batalhas são inúmeras para as conquistas durarem para sempre, porque o universo é assim, detalhista. E o preparo do detalhe aumenta o tempo de confecção. Veja que há 14 bilhões de anos o Big Bang fez nascer todas as partículas do universo, a começar pelo vácuo quântico que deu origem aos bósons de Higgs, dando sequência à origem das cordas, depois aos nêutrons, prótons e elétrons,
para enfim fazer surgirem os átomos e suas subsequentes combinações. E devido à ação do tempo, os átomos criaram toda a massa e matéria formadora do macromundo. Se o universo foi paciente, aí ele convida o Malcolm a pensar. Se o universo foi paciente e detalhista para a criação de seu mundo, Malcolm, por que você não seria paciente na criação de suas conquistas? Seu desejo é ser competente como o universo foi e é, ou seu desejo é ser impaciente, causador de toda a imperfeição? Respondeu o Homem-Árvore, o que fez Malcolm refletir após uma das longas conversas que tiveram em meio às folhagens da Floresta do Sul. Então, você vê, eu pego uma coisa da física quântica e transformo para o Malcolm. Ele estava impaciente, ele queria resolver rápido uma questão. Novidade, né? Né? Ele quer resolver para ontem. Aí ele foi, então, orientado por essa árvore a conseguir ser paciente como o universo foi, né? Que foi nos construindo com tanto tempo, no dia a dia, é verdade. Porque, nossa, é muito profundo isso, né? Porque realmente a gente quer tudo pra ontem, né? Verdade. Na nossa vida, a gente quer tudo pra ontem, né? E aí gera a coisa da imperfeição, né? Às vezes, se a gente corre o tempo, a gente não aprecia os detalhes. Mas se também a gente passa muito devagar, talvez a gente possa perder algum tempo. Tem muito dessa questão. Então, ele tá sempre filosofando com o Homem-Árvore, né? Ele tá sempre filosofando. Mas é um livro que como é o mais recente lançamento que eu quis destacar aqui, né? É um livro que eu quero divulgar para as pessoas, eu quero que as pessoas conheçam essa história. Eu vou fazer o livro 2, o livro 3, essa trilogia. E é uma coisa que tem muitos momentos que eu faço as pessoas pensarem, os leitores pensarem, né? Sobre essas questões da vida. Porque eu, para escrever, pensei muito, né? Nossa, aquela deve coisa de ter olhar pro sido céu, aquela coisa de você repensar até algumas atitudes, né? Algumas atitudes que a gente, você vê, ele é uma criança. Desde criança, todo mundo, né? A gente é convidado a fazer escolhas. E no mundo quântico é aquela coisa, a gente tem que ter as nossas escolhas e tudo gera uma consequência. Você pode escolher A, você vai ter uma consequência. Escolher B, até você definir o estado, né? Exatamente. Da partícula. Você tá falando isso daí, Pri. Eu costumo dizer que eu nasci inconformada, né? Tá aí minha mãe para saber. Que tudo eu questionava. Eu nunca entendi por que uma pessoa é rica e a outra era pobre. Por que uma pessoa tinha... Até a minha vida mesmo, né? A gente veio de uma origem muito simples, né? Então, eu não entendia por que uma pessoa podia, sei lá, comer um Danone toda semana e a minha família não podia. Então, meus chefes, né? Davam muito a você ter uma indignação construtiva muito forte. Isso é uma palavra bonita para dizer que eu era revoltada. Não é revoltada, é questionadora, né? Mas muitos enxergam assim, talvez, né? Como revolta, exatamente, né? Feedback negativo, inclusive, né? Com certeza. E é exatamente o que a árvore falou pro Malcolm. Olha, você tem que se apegar no detalhe. Eu tinha muita pressa das coisas. Hoje, mais velha, eu tô no momento agora... Ai, zen, eu quero, sabe? Tipo, eu tô na psicologia positiva, né? Que é uma teoria que eu uso bastante nos meus treinamentos. A gente tem uma força que chama apreciação da beleza. Que hoje... ela não tá entre as minhas primeiras forças, mas é uma força que eu desenvolvo cada coisa, né? Tipo, você poder ver a beleza nesse livro, você poder ver a beleza nesse momento e curtir o tempo que a gente tá aqui. Porque às vezes passa despercebido. A gente não enxerga a vida mesmo, né? Porque a gente às vezes sobrevive e a gente precisa viver. Cara. E tipo assim, um exemplo, vou dar um exemplo de mundo, eu sempre gosto de trazer de mundo corporativo, que as pessoas vivem no mundo corporativo. Vou dar um exemplo de, não cortando o Malcolm, que a gente ainda vai voltar no Malcolm. Mas, por exemplo, a gente entrega hoje um trabalho e ninguém comemora. É verdade. É aquilo que a gente tá falando de cronograma. Você entregou, próximo. É como se fosse, tipo, cumprir uma etapa, uma obrigação e pronto, e vamos pro próximo. Exato. Tipo fábrica. Isso. Você imagina se você tivesse feito o Malcolm e você não tivesse feito o lançamento. Se você não tivesse... É o que você falou, de usufruir desse momento. Então, esse momento eu fiz questão de viver. Um momento único.
E aquele momento que não se repete, né? E Exatamente. aquele momento, então, todo dia é um dia diferente do outro, né? Exato. E a gente, com a correria do dia a dia, a gente passa a não entender o significado dos dias, né? A gente vai simplesmente vivendo, entregando para sobreviver e a beleza onde está, né? Porque Deus criou, no caso, né? Eu que acredito muito, a gente criou toda essas paisagens, essas maravilhas, e a gente fica às vezes só focado no sofrimento e esquece de ver o lado Positivo. bonito, Até da positivo, dor, né? até da dor. Que eu costumo achar que todo lado, toda coisa tem um lado positivo e um negativo, tudo, para tudo. Concordo. Depende da sua perspectiva. Mas é aquilo que você falou, na pressa, a gente não se apega aos detalhes e a gente perde muito. Quando a gente vê, a gente tá com uma idade e quando a gente fala, meu, como é que eu já tô com essa idade? Ou como é que o mundo... Não, imagina o seu filho, né, no caso. Como é que ele cresceu tão rápido? Você deve pensar isso, né? Sim, nem me fala. 18 anos hoje. Então, já tá um homenzinho, né? Homem já, lindo. Já é um homem, É então. isso aí, é isso mesmo. Então, a gente perde muito disso. Então, você falou tudo agora. Então, esse é um dos ensinamentos dele, né? Do Homem-Árvore, entre vários outros. Ai, eu amei o Homem-Árvore. Eu acho que criar quero esses ele personagens... no filme. Pensou que bonito ele na tela, falando com ele? Nossa, que lindo, cara. Não, quando eu escrevi, eu fiquei imaginando o Homem-Árvore falando, como ele seria feito. Por isso que eu falei, eu queria ver o Homem-Árvore. Eu já chamei a escultora pra fazer o Homem-Árvore. Ai, lindo, gente. O que você ia mostrar aí no final? Então, no final, só queria fazer aquela leitura de final, né? Ai, leia. Pra mostrar. É um final que não chega a ser um spoiler, como o livro termina. Ah, não, pelo amor de Deus, viu, gente? Não, tem que ler o livro, né? Tem que ler o livro. A Grazi, vou adorar. você viu o da Grazi, que ela tá falando da Plain? Ela falou, vou ler o livro inteiro. E ela acabou, eu vi que ela pegou todas as páginas, eu falei, muito legal. O meu não dá pra ler 400 páginas. Não dá, senão mas a gente ela tem deu. horas. Mas o livro da Plain é muito lindo. Muito lindo, né? É muito lindo. Uma graça. Pode ler. Aí eu vou ler como que a mensagem final. Esse caso aqui não foi feito. O narrador que fala não é o Homem-Árvore. O Homem-Árvore, ele participa de muitos momentos, mas é como eu fechei o livro. Tá bom. Aí eu cito os personagens: Malcolm, Bubi e Rafit. Viver para somente ser, viver para apenas fazer, ou combinar ser, viver e fazer para a contribuição da história da humanidade? Qual o retorno que oferece ao universo que concedeu a vida a vocês? Notem o árduo trabalho do universo na união de bilhões e bilhões de átomos para que assim se formassem como seres humanos. Por isso, construam a felicidade na linguagem dos átomos. A propósito, o que é a felicidade no fluir do mundo atômico? É fazer valer o imensurável esforço do universo na confecção de suas espécies. Por isso, caminhe a favor da felicidade, jamais contra. A vocês, Tríade, o micromundo concebeu a dádiva da inteligência e observação. E por isso não desperdicem suas existências com frivolidades ou enganos. Investiguem o mundo, decifrem o universo e não se cansem de procurar as respostas para os porquês de tudo que há. Façam sempre valer a pena os sonhos e jamais desistam da investigação. Esse é o grande segredo da felicidade, eu coloco entre parênteses, na linguagem dos átomos. Mas afinal, o que é mais é ser feliz atomicamente falando? É fazer parte de dedicação e resiliência do conglomerado de átomos que compõem o universo, ou seja, é integrar essa mágica união de espaço e tempo que abriga as mais incríveis formas de matéria e massa, como as galáxias, estrelas e planetas. E vocês, Tríades, voem para lá dos horizontes. O nosso universo observável tem um raio de 46 bilhões de anos-luz, mas vocês certamente podem ir mais longe, até onde perpetuar a necessidade de seus olhos enxergarem o mais belo e mágico infinito. Até a próxima aventura da saga. É assim que termina o livro. Eu faço um convite, né, aos personagens a entender que a gente não tem limites. Se o nosso universo tem um raio observável de 46 bilhões de anos-luz, lembrando que é a velocidade da luz, né? Você sabe. Então, imaginam que a gente não é só isso aqui, né? Não. A gente é muito mais do que isso, a gente pode ir muito além. E são crianças, então, que estão atrás dos seus sonhos, eles não se limitam, eles vão atrás até conseguir. No final, até eles, dando um pequeno spoiler, eles conseguem muitos dos objetivos. E a mensagem é essa: continuem indo para as galáxias, no caso, voos mais altos, porque o sucesso de quem tenta é bem mais garantido do que o sucesso de quem
É Se verdade. reprime, às vezes não tem coragem por alguma situação. Você falou tríade, né? Que eles são as Tríades tríades, são né? os três, os principais, né? Que... Deixa eu só ver se eu não vou falar besteira. Que tem aquela... Como é que chama, gente? Peraí. Uhum. A sequência de Fibonacci, que é 369. Fibonacci. Acho que é. Leonardo Uhum. Fibonacci, é esse mesmo. Deixa eu ver. Ah, não, eu acho que é... Não, Fibonacci é outra coisa. 369 é o Tesla. Tá vendo? Deixa eu ver se é o 369. É o Tesla que ele fez... Que tem, ó, Nikola Tesla, a mente obcecada pelos números 369. Uhum. Fica a dica. Então, olha só, eu tenho que escrever o 2. Eu tô escrevendo 2 e o 3 ainda. Então, Essas ideias porque, são muito ó, legais. você concorda, ó? Uhum. Ó, lá vai eu. A Grazi falou que eu sou charopeta. Aqui, ó, 3. Pode aparecer mais 3 personagens, 6. E na terceira, 9 personagens no total. Olha só que legal. 3, 6, 9. Isso tem todo um significado. Aí você... Depois pesquisa. O Tesla, ele tem... que é o que ele fala lá, 369. Tem uma energia. Aqui, ó. O cientista Tesla, que ele é maravilhoso, né? Uhum. Ele trouxe aqui... Ele queria trazer a melhoria na energia elétrica, né? Então, ele fala que são números quânticos. Mas não usava esse nome naquela época, né? Uhum. Então, nada é por acaso, ó. E você falou tríade, eu... Pum! Não, isso eu já acredito, né? Nada é por acaso. Eu falei, peraí, tríade? Nada é por acaso. Aí na hora veio Fibonacci pra mim, mas na realidade é o Tesla. O Fibonacci, ele tem tudo que você... Se você for olhar a dimensão de círculos, vou dar o exemplo dos círculos, mas se você começa a olhar a dimensão dos números, eles se completam. A geometria sagrada, sabe? Tem essas questões. Sim. E aí, quando você olha, elas são perfeitas. Então, o caramujo, quando você vai medir, ele tem todo o desenho dele é perfeito. É aquela conexão, né? Que realmente mostra que tá tudo interligado na natureza. Sim, nossa, adoro. Pesquisa, que você vai achar bem interessante, assim. Mas eu achei... Você falou isso, tríade. Aí veio Fibonacci. Falei, não é o Fibonacci. 3, 6, 9. Então, você hoje tem 3 personagens. Você pode ter 6 e no último você tem 9. Então, perfeito. Tá vendo? Viu, Os gente? encontros não são por acaso. Sensacional! Eu adorei. Não, porque é muito legal, né? Não, muito legal. E a gente pega esses conhecimentos e coloca uma história no fundo. Cara, Nossa, é muito legal. É muito legal. Nossa, gente, preciso ler esse livro. Assim. Não, é porque essas ideias, maravilhosamente. quando a gente combina com as histórias, primeiro elas fazem a gente feliz, né, o escritor. A gente fica muito empolgado com aquilo. Eu, pelo menos, quando eu escrevo, eu fico super empolgada e super feliz. Nossa, aquilo, né? É tipo assim, né? Eu acho que... Nossa, escrever é muito bom, né? Escrever é uma delícia. Eu escrevia mais. Hoje em dia eu escrevo menos, mas eu quero voltar a escrever livros. Eu fazia muito poema e fazia muito... Isso aqui. Eu vou pedir pra ele. E pedia muito... Ah, não, mas fica tranquilo. Eu posso zoar. Gente, ó, aqui é podcast, então pode tossir. Eu já tossi aqui 300 mil vezes, fica sossegada. Claro, às vezes a rinite ataca. Fica tranquila. E eu acho que escrever é muito legal, assim, né? Faz parte da nossa vida, né? Faz parte. Tem mais alguma foto aqui? Acho que não, acho que eu mostrei todas as fotos, né? Tá. Todas as fotos já mostrei. Põe tem uma dos 3 livros. Põe aí, Bruno. Deixa eu ver se tem mais uma. Vai andando aí, vamos ver. Ai, essa daí. Essas fotos linda, que né? Essa foto ficou linda. É aquela coisa de publicidade que a gente tem que fazer pra divulgar o nosso sim. marketing, porque, que nem eu falei, a vida do escritor, quando não é conhecido, quando ele tem que ir atrás dos próprios projetos, quando não tem essa felicidade, no caso de uma editora olhar pra você, escolher o seu original entre milhares. Sim. Então, você tem que usar os veículos disponíveis, né? Você tem que ir na editora, comprar esse selo, essa que é a verdade. Você compra o selo, você banca o projeto. O que seria o selo? Aí é uma o selo, ele possui, que mostra que uma editora mesmo, que ele vem no livro, né? Ele vem impresso no livro esse selo. E ele mostra que você
teve um trabalho editorial por trás de tudo isso. Tá. E tem uma numeração também. É o SBN lá? E SBN, que ISBN, na verdade tá. é como se fosse um RG do livro. Então, o seu tá livro bom. existe, como as Sim. pessoas têm um RG, o livro tem um número. Então, ele tá. não existe só na Biblioteca Nacional como registro, ele é um livro que realmente tem esse embasamento mais profissional. Então, ele tem esse selo, diferente de um livro que eu mando imprimir na gráfica e distribuo para as pessoas. Bem, pode ser legal, pode. Mas esse mercado editorial, ele ainda é muito forte. As livrarias existem, muitas estão fechando, infelizmente. É, gente, nem me fala. Hoje eu fui no shopping com a minha mãe e vi uma livraria Muito triste. fechada. Falei, eu amo livraria. Não, e as livrarias estão fechando, muitas. Então, a gente tem que lutar, então, para as coisas ainda acontecerem. Então, por isso que eu coloquei essa questão de fazer sempre parte de uma editora. E para eu me sentir segura também, né? Sim, é lógico, tá certo. Para eu me sentir segura de que eu estou, né, dentro de uma editora, que o meu livro tá. Inclusive, eu tenho os links onde eles podem ser isso que eu ia te perguntar, coloquei no Instagram, onde pode né? achar teus livros? Fala aqui pro pessoal. Então, tem no Instagram, na minha página, que é @escritorapriscila. E assim que o pessoal entra na página, já consegue ver o link lá que já direciona para esse livro. Para esse que é o do Malcolm. Esses outros eu vou disponibilizar mais pra frente aí pra vocês onde tá esses links. Esse daqui, tá, pessoal? Esse aqui. Daqui que vai, tá. Aí quando o pessoal entra, já entra no Malcolm, já. Isso. Tá. Já entra no Malcolm. Os outros, eles estão... O da editora Autografia, eu acredito que isso também seja na editora Autografia. Tá Essa na é outra Amazon, editora, não? né? tá na Amazon? Não, na Amazon não tá. Não? Não, tá, mas eu preciso passar o link, né? Quando eu colocar alguns trechinhos dessa nossa conversa, exato, eu já vou colocar os links onde está tudo certinho pro pessoal. Ter Agradeceria acesso. muito lessem e legal. opinassem, né? Isso é legal. Isso é legal também. Opinar, porque assim, a gente escreve, a gente gosta do que a gente escreve, mas às vezes o leitor fala, não, poderia ter ido por outro caminho, poderia ter ido por esse caminho. É sempre legal ter o feedback, né? Com certeza, né? Eu acho sou super que aberta. o autor, ele tem que ter essa sensibilidade, né? Sim, de aceitar. A partir do momento que você entrega, porque você tá entregando teu conhecimento pro universo, não é nem pro mundo, é pro o universo te deu. Te deu a história, eu escolhi, eu aceitei. Exatamente, né? Tipo assim, é que nem fala, conhecimento não é pra se guardar, é pra você divulgar, pra você ter abundância. É verdade. Então, na realidade, você tá devolvendo pro universo aquilo que ele te deu. Falou, exatamente. Foi isso daqui. E aí, algumas pessoas vão entender, outras não, e tá tudo ok. E tá tudo ok. O importante é, se possível, a gente conseguir que esses leitores passem esse feedback. E essa maneira da gente divulgar, da gente crescer, da gente principalmente fazer valer aquilo que a gente... Nosso dom, né? Aquilo que a gente nasceu. Que é o dom. Sempre quis escrever, sempre foi uma coisa assim de sangue mesmo, uma coisa de origem, que nem eu falei, lá da minha família, da minha mãe, minha irmã tem. Então, para fazer valer a pena os dias, então eu preciso manifestar esse dom. E como é que é escrever? Bom. E a gente escreve pra gente, a gente gosta do que a gente escreve, mas quando a gente mostra pro mundo também, a gente tem muitas expectativas. Muito sensacional. E a gente quer esses feedbacks pra gente ir crescendo cada vez mais, aprendendo. E é isso, então é muito legal. E aí, espero que a vida me ofereça novos desafios nesse sentido. Por favor, né? Não, tem mais 2 ainda, Tem mais 2. E aí eu vou divulgando, com certeza, e a gente não pode parar. Tá certo? É isso aí. A gente tá... A vida é pra isso, pra gente não parar, é pra gente continuar cada vez mais e lutar pelos nossos sonhos e objetivos, não se deixar bater pela correria do dia a dia, que às vezes é muito maçante, estressante, às vezes é uma chuva de problemas que a gente tem, né? Tem, é verdade. A gente precisa não esquecer de quem a gente é e dos nossos sonhos, e levar cada vez mais pro nosso dia a dia, e é isso, construindo o amanhã. É isso aí. Ô Bruno, põe carreira consciente pra mim, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Bruno, cadê você? Não, esse daí é legal, mas não é o carreira consciente. Vamos lá, carreira consciente. Todo mundo que vem aqui tem que responder 2 perguntinhas. Sério? Pra mim. Tá bom. Olha lá. Vamos lá, ó. Na sua carreira profissional, né? Considerando tudo que você já viveu, né? Essas experiências aí, transições, escrever. Você mudaria algo? Se eu mudaria algo da minha carreira, eu acredito que eu mudaria. Tá. Mudaria
Não digo que as escolhas que eu fiz, mas eu adaptaria algumas situações. Tá. Que eu respondi de uma forma, eu poderia ter respondido de outra forma. Respondido em relação à situação, digo. Uhum. Não uma determinada pessoa, né? Eu acho que eu faria alguma mudança. Até porque, com os anos, a gente vai amadurecendo. Tá. Então, a gente, às vezes, vê uma situação hoje de uma forma distinta em relação a outra situação que você viu no passado. Então, sim, eu acho que eu mudaria alguma coisa. Apesar de acreditar muito em destino, mas Sim. muito, e que eu acho que as coisas estão... Você tem um caminho que percorrer e aquilo já está escrito, digamos assim, né? Uhum. Eu acredito, fazendo essa pergunta, sim, se fosse possível mudar. Eu falo muito de viagem no tempo no livro, né? Então. De viagem no tempo, O que a livro viagem é remete possível, muito remete à isso, viagem né? no tempo. Com certeza, alguma modificação eu faria, sim. Você se daria essa... Daria essa oportunidade de dar uma lapidada. Sim, A gente tem né? escultura, mas a gente volta um pouquinho, vamos dar uma lapidada. Com certeza, porque os anos passam muito rápido, né? Os anos passam muito rápido, muito rápido. Você vê, o ano, a gente já tá no meio do ano. Me fala. Como assim? A gente já não disso. é incrível isso? É assim, no piscar de olhos. A gente já passou por muita coisa. Exatamente. Então, a gente tem que ficar bem atento às nossas escolhas do dia a dia, porque... E eu acho que é normal também do ser humano querer mudar, melhorar alguma coisa do que já viveu. Acho difícil... Acontece, né? Tem uma pessoa que fala, ai, 100% do que eu fiz foi super legal, as escolhas mais certas. Porque a vida a gente tá sempre mudando de fases, aprendendo. É natural que a gente queira mudar. Dar uma melhorada em alguma coisa na minha carreira profissional, com certeza. Você não mudaria, mas você aperfeiçoaria. Aperfeiçoaria. Eu acho que, por exemplo, a escolha do jornalismo, eu acho que é o que mais... Se eu tivesse feito uma medicina, lembra que eu falei da história do ML? Sim. Talvez eu vivesse momentos terríveis ali depois, pela minha natureza. Tá. Né? Por não estar conectada com aquilo. Agora, eu sempre gostei dos textos, de escrever. Então, acho que foi a melhor escolha, né? Tá. Nesse aspecto. E o que é uma carreira consciente para você? Uma carreira consciente é quando você sabe realmente o que você quer e vai desenhando isso. Ou seja, eu vou fazer uma pós, um mestrado, tudo relacionado àquilo que eu quero, aquilo que eu acredito. Consciente, eu acho que é você acreditar. Porque muitas vezes as pessoas entram no automático, né? Sim. Faço uma profissão, entro no automático. O que importa é o salário, exato, não é? Dinheiros. Isso o aí. dinheiro, eu sei que muitas vezes o dia a dia pressiona isso, mas às vezes a gente, no automático, a gente pode se sentir infeliz. Sim. De estar trabalhando somente para pagar as contas, Tá. para sobreviver. A gente precisa, então, numa carreira consciente, construir aquela trilha mesmo, né? Tá. De consciente, tipo, é isso que eu gosto, é isso que eu quero, vou estudar para isso, vou me aperfeiçoar para isso. Isso é uma carreira consciente, no meu ver, né? Interessante. É escolhas, fazer o que eu escolhi e lutar para que aquilo seja realidade e estudar sempre, né? Isso é o principal. A vida tem lá na geladeira da minha casa, assim, a foto do Matheus, e ele escreveu quando ele era pequenininho, estudar para sempre. E é verdade. E é verdade, tá vendo? Ele já tinha essa grande sabedoria, estudar hein? para sempre, porque... Ainda mais hoje em dia, que toda uma correria e Nossa, notícias, e você tem que estar atualizado em tudo, né? Nossa, muito legal. Muito legal. Você quer falar mais alguma coisa? Então, peraí, assim, só para organizar aqui. Quem quiser ter acesso aos seus livros, pode te procurar no teu Instagram. No meu Instagram, que é Qual que é? @escritora Priscila. Simples assim, Tá escritora Priscila. Tá bom. Né? O Malcolm tem um link lá. Tem o link do livro. Tá bom. Né? E aí você consegue comprar esse livro tranquilamente. Tem a versão e-book também, que eu também estava providenciando. E esses outros livros... Esse daqui é um livro pra você ter na mão. Ah, eu sou dessas que gostam eu gosto. Os livros na mão. Tá aqui. Na mão, eu gosto. eu gosto do cheiro Eu do sou livro. dessa coisa mais... Não sei como vai ser a juventude lá pra frente, né? Como é que... Mas eu gosto muito dessa coisa de ter o livro físico, eu não tenho segurar problema, ele. Eu não tenho problema, até por causa da minha profissão enquanto professora, eu tenho que me adaptar. Sim, eu leio tudo tanto online quanto... Os PDFs, né? Os PDFs que vêm, até para pesquisar é melhor, tal. Mas se for para pegar, sentar, eu gosto de ler muito mais eu também do gosto. que ler assim, sabe? Tipo, acho que é mais gostoso. Eu assim. também, nossa, penso muito igual. Eu acho que muita gente pensa assim como a gente. E aí os outros dois... Os outros dois, assim, que eu
colocar uns trechinhos dessa nossa Você conversa. vai Eu já pôr o vou. link. Mas pode Inclusive, eu chamar, já queria né? tirar uma fotinho nossa, né? A gente vai tirar. A gente Né, vai pra tirar. já mostrar Vai esse sim. encontro incrível, que eu adorei muito, Ai, né? que bom. Nossa, Vinícius meio- daqui a pouco entra pra gente tirar foto. No começo tava meio tenso, eu falei o primeiro, mas depois eu vi que... E relaxa. também o talento Ô, que da chique, âncora, da gente. apresentadora, que Tô ela tem a habilidade de deixar a gente confortável, né? Ai, que bom, Isso obrigada. é um Obrigada. talento mesmo. Que bom, fico É feliz. verdade, Feedback gente confortável, positivo. totalmente. Que bom. E por isso foi um encontro muito legal. Que E aí legal. eu já vou colocar os links desses outros trabalhos. Tá bom. Inclusive daquele primeiro que eu falei que eu publiquei online, o livro O Remetente. Ai, Também vou nossa, colocar. Gente, é muito filme esse também, não é? Muito filme. Sabe o que eu vejo o Remetente? Tipo assim, na Netflix, escrito O Remetente. Nossa. Cara, muito isso, né? Imagina, nossa, eu lembro que pra achar o nome do livro, você fica pensando, essa aqui é uma frase de impacto, uma palavra. Aí eu falei, vai ser essa, e foi. E pode chamar no teu direct também, né? Total, gente, Então, totalmente disponível, Pode nossa. chamar no direct e aí ela Totalmente manda... disponível, isso que é muito legal, essa troca. Eu acho que é muito da hora, né? Então, mas o E principal- segue a Pri também, né? Nossa, segue lá, por gente. favor. Segue ela. Importante. Nossa, E me muito. segue também, né, gente? Márcio Elita Oficial. Lá no meu canal do YouTube. Márcio Elita, Pode o Elita. Tudo junto, que eu deixei só num canal. Todos os meus vídeos Essa lá. imagem é muito linda, eu né? amei. É muito fofinha, né? É muito você, né? É muito eu. Total eu, assim. Uhum. Então, você quer deixar alguma mensagem pra galera? Se quiser, fica à vontade. Pro pessoal, né, Pri? Agradeci você, no caso, agradeço novamente, né? Você é uma pessoa muito especial, que a gente possa construir a partir de agora uma amizade, né? Amém, exatamente. Porque é isso muito aí. legal essa troca, que a gente pensa muito parecido, já vi, Já, né? com certeza. né? E pedir pro pessoal pra passar esse feedback pra mim, né? Conhecer os meus livros, me mostrar, vocês me ajudarem a mostrar o caminho de como eu poderia me tornar uma escritora melhor, o que vocês gostam, quais são os trechos, caso vocês leiam os livros que são legais, os que não são, enfim, contribuir. E se não for para contribuir, que a gente possa... Vocês me sigam, no caso, a gente troca directs, vira uma amizade legal. E a gente possa ter outros encontros por aí, né? Porque Sim. o mundo literário, a gente tem vários encontros. mesmo, E né? às vezes, para apenas uma conversa já é enriquecedora, né? Com certeza. Já é enriquecedora. E fiquem também ligados nessa questão do livro 2, Bienal de São Paulo, Nossa. o ano que vem. Então já tá no forninho. Meu Deus, a Bienal, eu me sinto... Sabe a CCXP, que eu amo também? Mas é a mesma coisa, quando eu vou na Bienal, eu falo, meu Deus, tô no meu lugar. Tipo, Né? A nossa, gente se sente cara. super bem, né? Muito, é impressionante. Esse livro, o primeiro das crônicas, eu coloquei na Bienal. Quando eu fui lá, ele tava como eu era o primeiro nos stands lá, eu falei, nossa, que super legal. Ah, mas deve ser Que coisa muito... importante. Você começa a falar, nossa, eu sou muito Eu sou muito importante. importante. Mas né? Pensa bem, é porque a gente talvez diminui a importância, mas, poxa, pra estar lá. Pra estar lá, aquele esforço que você Pega a fez. dimensão do Brasil e coloca verdade. isso numa porcentagem. Uhum. É um puta desafio. Nossa, e por isso que quando tá lá, a gente fala, nossa, que legal, gente. Que legal, pode sim. Que pode, legal, sim. amei. É aquela coisa coragem, né? A gente tem que ter coragem de ir Coragem. atrás do que a gente gosta, É. dos nossos sonhos, senão não tem sentido. Muito legal. E é isso, queria agradecer aí o pessoal que for me seguir, enfim, ou que esteja assistindo, já é muito legal, né? Isso aí. Já é faz isso aí. parte de tudo, então agradeço de coração, amei tudo. Que bom. Pessoal, é isso, mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Então, assim, depois que vocês assistirem, vai lá, se inscrevam no canal, curte o canal também do Instagram da Pri. Ela tá lá, @escritora Priscila. Uhum. E espero que estejam comigo, por favor, no próximo episódio. Até mais. Beijo, beijo, minhas margaridas. Tchau, tchau. Tchau. Até.